you out of my head. Boy, it's more than I dare to think. Eu e a Prof. Gi, então, vamos trabalhar um pouquinho nessa manhã de administração de medicação e aprazamento. Eu vou pedir para vocês, quando tiverem dúvidas, podem nos interromper, né, Prof? Que a gente vai esclarecendo no decorrer da apresentação. E é isso aí, vamos lá, então. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? A gente está compartilhando aqui o mesmo microfone. Então, tá bom, pessoal, aproveitem bastante, esclareçam suas dúvidas, tá? Aproveitem esse momento. A princípio parece, nossa, mas administração de medicação, né? Parece tão simples, mas pegando o gancho da palestra de ontem, maravilhosa, lá da Fabiane Pertile, né, do Edipo, isso tem muito a ver também com o nosso posicionamento enquanto líder, tá? Quem já foi para campo, já percebeu isso, quem não foi ainda vai perceber que administrar medicamentos não é só ir no paciente lá e aplicar uma medicação, né? Tem muitas coisas envolvidas que vocês vão perceber no decorrer desse mini curso, tá bom? Aproveitem bastante. Isso aí. Bom dia, Gabi. Então, vamos lá, pessoal. Uma das principais atribuições e uma das atribuições que mais merecem reflexão da prática de enfermagem é a administração de medicação, pois envolve aspectos legais, éticos, de impacto sobre a prática profissional, tá? Uma falha pode ter consequências irreparáveis. A administração de medicação é uma das mais sérias responsabilidades que pesam sobre o enfermeiro. E assim, gente, a gente, por mais que talvez no nosso dia a dia a gente não administre medicação lá, nossa equipe técnica que administre, mas nós, enquanto coordenadores do setor, a responsabilidade de qualquer erro de aprazamento, de administração de medicação, recai sobre a gente aí, sobre o nosso Corém, tá? Porque nós somos os gestores da equipe, nós somos os responsáveis por acompanhar esse processo de administração de medicação, tá? Então, é bem importante que vocês saibam como administrar, saibam o que é que eu posso administrar no mesmo horário, o que é que eu não posso, o que é que eu posso evitar de administrar no mesmo horário, saibam as reações adversas, pelo menos detectá-las, né, no primeiro momento aí, para que a gente possa conduzir da melhor forma as situações que vierem a acontecer, os eventos adversos que a gente chama, né, relacionado à administração de medicação. Vou passar aqui o slide. Então, alguns cuidados na administração de medicação aí. Todo medicamento a ser administrado ao paciente deve ser prescrito pelo médico. Gente, assim, o Corém é muito claro nessa questão da administração de medicação. Nós, enfermeiros, não temos, em teoria, não temos autonomia para prescrever e administrar uma medicação sem estar prescrita, com algumas exceções, salvo exceções. Quais são elas? Na unidade básica de saúde, a gente pode me ajudar aqui, existem protocolos formalizados, criados pela equipe multidisciplinar, onde o enfermeiro pode sim estar prescrevendo e medicando, né, gente? Isso aí. Atenção à saúde da mulher, enfim, que a gente, se realmente na unidade, no município, tem protocolos que foram aprovados, então está respaldado que o enfermeiro faça a prescrição de medicações. Então, não é todo município que tem os protocolos, né? Tem no Ministério da Saúde, sim, mas o município também tem que estar aprovado, tem que aprovar o protocolo. Então, nessas situações, é respaldado. Isso. E no âmbito hospitalar, quais são as situações que são respaldados que o enfermeiro administre uma medicação ou oriente a administrar uma medicação sem a prescrição? É só em caso de emergência, tá? Quais são os casos de emergência? O paciente passou mal lá no meu andar, o paciente estava internado e aconteceu um mal súbito, alguma coisa, uma PCR, eu posso iniciar algum tipo de medicação, fez uma temperatura, um vômito, eu posso iniciar algum tipo de medicação por minha conta, desde que o médico esteja ausente. Numa situação de iminente risco de vida do paciente, eu posso sim realizar essa medicação por conta própria. É a mesma coisa que medicação por telefone.
Nós podemos administrar medicação por telefone? Não. No dia a dia, não. Eu vou ligar lá para o fulano de tal, doutor, o paciente está assim, assim, assado. Ele vai me dizer, faz um vazio. Eu não posso, tá? Por telefone eu não posso mais executar. Eu posso executar por telefone quando o paciente estiver em risco iminente de óbito e depois, né, o prescritor, que é o profissional médico, ele tem que vir ao hospital e prescrever essa medicação. Fora isso, nós, enfermeiros, não temos essa autonomia, tá? Outra dica bem importante, toda prescrição de medicamento deve conter a data, o nome do paciente, o registro do prontuário, a enfermaria ou o leito que ele está, o nome do medicamento por extenso, dosagem, a via de administração, a frequência, a assinatura e o carimbo do prescritor. Prof, essa medicação está abreviada, o que é? Não posso fazer, tá? Tanto que agora a maioria dos hospitais já tem prontuário eletrônico. Um dos maiores benefícios do prontuário eletrônico é a prescrição médica, porque não tem mais aquilo de a letra não está legível, eu acho que é essa medicação, mas eu não tenho certeza, e eu acabo medicando sem ter certeza, daqui a pouco não é, então eu estou assumindo risco, porque o profissional vai dizer, não, está prescrito, eu que não entendi. Então, assim, um dos benefícios do prontuário eletrônico é isso, é o nome do paciente por extenso, o nome do prescritor por extenso, porque geralmente eles têm costume de fazer só uma rúbrica, né? Carimbo, CRM, pois eles são responsáveis por essa prescrição. Frequência, miligramagem, dose, horário, então são os benefícios do prontuário eletrônico, atentem para isso, tá? Muito bem. Outros cuidados aí na administração da medicação. Então, ao preparar a bandeja de diluição de medicação, atentar e não conversar, né? Ter sempre à frente, enquanto prepara o medicamento, a prescrição médica, ler o rótulo do medicamento 3 vezes, comparando-o com a prescrição. Pessoal, e assim, é bem importante também nas unidades básicas, o paciente foi para aplicar uma intramuscular, tá? Eu nunca devo aplicar sem ter a receita na mão. Aí o paciente diz assim para você, né, o usuário lá diz para você, mas eu venho aqui todo dia e elas fazem. Não, eu preciso, esse é o meu respaldo, tá? Eu preciso ter essa garantia. Então, nunca faça uma medicação, mesmo que seja estratégia no domicílio, sem que eu tenha a receita, tenha anotada no prontuário, tá? O nosso respaldo, gente, é o papel, né? Eu vou falar assim de experiência aí de 8 anos em âmbito hospitalar. A gente é muito amigo até o dia que não aconteceu algum problema. O dia que acontecer algum problema é cada um por si, Deus por todos. E a primeira frase é: eu não prescrevi. Então, nós temos que ter documentado, é o nosso respaldo. Cuidado realizado e cuidado documentado, tá? Aconteceu essa semana isso, Gabi. Isso a gente verifica sempre no prontuário do paciente, né? Sempre com a equipe e tudo mais, né? Nunca, às vezes não tem ninguém na unidade que possa responder isso e o paciente às vezes está acostumado ou terminou e ele não sabe que terminou, né? Então a gente tem que sempre ler o prontuário do paciente. Pode ir. Uma senhorinha sem receita querendo fazer a medicação. Eles têm esse costume na estratégia, né? E aí é a lei de Newton, nunca aconteceu nada, mas eu vou fazer sem a prescrição, acontece, gente. Muito bem. Identificar o paciente antes de administrar a medicação, solicitando o nome, certificando-se da exatidão do mesmo pelo prontuário, principalmente nessas enfermarias, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de eu chegar lá num quarto de enfermaria que tem 2 Maria. De que Maria é a medicação, então identificar o paciente, nome por extenso, conferir a pulseirinha de identificação, conferir o acrílico na cabeceira do paciente, né? Checar com ele se é ele mesmo que vai receber essa medicação, certificar-se das condições de conservação do medicamento, tá? Verificar a data de validade e anotar qualquer alteração após a administração, vômito, náusea, urticária, qualquer reação alérgica, qualquer evento adverso que venha acontecer com o paciente após a administração imediata da medicação, deve ser evoluído, registrado em prontuário e comunicado ao prescritor, tá? Pode ir, gente. Então, para quem uma regra, a gente tem que ter muita atenção. Quem prepara a medicação é que vai administrar,
tá? Eu não posso administrar medicações que outra pessoa vai preparar. Às vezes eu tô lá no isolamento, lá dentro, fazendo algum procedimento e a pessoa responsável por aquele paciente chega para mim lá fora, eu preparei um tramal, uma dipirona aqui, você pode aplicar para mim já que você está aí dentro? Não, gente, quem prepara é quem administra, tá? E vice-versa. Eu não, porque é minha garantia. Aí eu vou administrar a medicação que o colega preparou. Como é que ele preparou errado, que ele diluiu errado? E daí nós dois estaremos cometendo erro e o enfermeiro que está responsável também responde por isso, tá? Então, regra, leve para a vida de vocês, ok? Mais alguns cuidados aí na administração dos fármacos, então. Em caso de dúvida, nunca administrar o medicamento até que a mesma seja esclarecida. Os antibióticos devem ser administrados exatamente no horário prescrito, evitando atrasos. Isso é bem importante, né? Quem passou comigo no estágio aí na emergência percebeu alguns vícios, né? É que a gente administra tudo no mesmo horário. É das 16, mas já pode administrar agora, às 14h30. Então, são vícios, né, das equipes que a gente, enquanto enfermeiro, nós temos a responsabilidade sobre isso e nós temos que cobrar para que seja administrado exatamente no horário que está prescrito, pois ele está atrasado no horário e o antibiótico ele tem uma funcionalidade dentro do seu aprazamento, né? Então, checar o horário da medicação somente após administrá-la, assinar legivelmente seu nome ao lado. Checar o horário do medicamento administrado durante o dia de caneta azul e durante a noite de caneta vermelha. Isso é padrão nacional. Em qualquer hospital que vocês forem trabalhar, qualquer SF que vocês forem trabalhar, são essas as cores. Prof, posso checar de caneta preta? Não. Posso checar de caneta rosa? Não, porque é nacionalmente definido essas cores para checagem de medicação administrada, tá? Circular o horário da caneta azul e anotar o motivo de não administração do medicamento. Eu não administrei o medicamento desse horário por quê? Foi recusa do paciente? Foi suspensão médica? O paciente apresentou uma reação alérgica na dose anterior? O paciente está fora da unidade, está realizando algum exame em algum setor e ele não está ali na hora da minha administração da medicação? Eu vou bolar, né? Vou circular essa medicação de cor azul e vou fazer um pequeno registro, uma pequena anotação no prontuário do porquê que não foi administrada essa medicação, tá? Orientar o paciente quanto ao nome do medicamento, a ação da medicação e o procedimento de autocuidado. Isso, Leiri. O horário do dia é das 7 horas da manhã até as 19 horas da noite e da noite das 19 horas até as 7 horas da manhã, tá? Então, das 7 da manhã até as 19 horas eu checo de caneta vermelha e de noite ao contrário, das 19 horas da noite às 7 horas da manhã eu checo de caneta azul. Isso. De passagem. Então, algumas formas farmacêuticas aí que vocês vão se deparar nas unidades em que vocês vão vir a trabalhar. Então, pó, grânulo, cápsula, comprimido, drágia, pastilha, supositório, pomada, creme, solução, loção, emulsão, extrato, injeções, óvulo, enfim, tem várias formas farmacêuticas aí a serem administradas e a serem apresentadas aí no nosso trabalho. Nós não vamos entrar muito em forma farmacêutica, em farmacocinética, em farmacodinâmica, isso seria uma aula mais profunda aí de farmaco, eu acredito que vocês já tiveram ou vão ter no decorrer da graduação. A Prof. Márcia pediu para a gente trazer assim, a realidade da administração da medicação. Qual a dificuldade que a gente percebe no hospital, em campo de estágio, lá no ESF, com os nossos alunos, quais são as maiores dúvidas, como que eu diluo, como que eu administro, eu posso encostar com a mão nesse comprimido, eu não posso encostar, então são as pequenas dúvidas do dia a dia que a Prof. Márcia pediu para a gente trazer, tá? Então eu trouxe quais são as formas farmacêuticas existentes a título de curiosidade aí. E as vias de administração, então. A via de administração é relacionada de acordo com o fármaco no organismo. Então, relaciona-se com forma farmacêutica, objetivos terapêuticos, condições físicas e patológicas do paciente, certo? Prof. Gito, quer ler o próximo aqui para mim? E os certos da medicação, né, gente? Ali, ó. Quando a gente fala em administração,
Antes era 4, depois passou para 9, agora são 11. Por quê? Porque não é só na administração. Eu preciso saber o paciente certo. E quando eu falo saber o paciente certo, não é eu chegar para ele e perguntar: o senhor que é o seu José, às vezes ele tem a acuidade auditiva diminuída. Então ele não vai conseguir, não vai entender, ele vai balançar a cabeça, né? E às vezes ele é o seu Pedro. E aí eu vou administrar errado. Então eu pergunto para o paciente: bom dia, como é o seu nome? E ele vai me dar essa devolutiva, tá? Medicamento certo, saber que medicamento que é esse e como que eu vou administrar esse medicamento, a diluição, tudo, né? Hora certa, eu tenho que cuidar bastante isso. Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre o aprasamento, e aí entra bastante a questão da hora certa, não é só administrar na hora certa, mas saber para que horários eu preciso aprazar essa medicação. A via de administração certa, isso é muito sério, porque nós temos medicações que são administradas via enteral, por sonda nasoenteral. E o que acontece? Às vezes vem já em seringas, vem da farmácia, uma seringa ou de acimeticona, essas coisas que é por via, por sonda, mas vem na seringa. Então eu tenho que ter o cuidado e a ciência de não fazer essa medicação em outra via, que é arriscado, né? Dose certa, a dosagem do paciente, então lá na prescrição eu leio bem certinho que dose que eu vou administrar naquele paciente. Um Clexane 4mg, nossa, mas eu tenho só de 8, então como é que eu vou administrar isso? Então tem que ler o rótulo da medicação e a prescrição, tem que confirmar. O tempo certo da medicação, né? Tem medicações que são no tempo certo. Um tramal eu não posso passar ele muito rápido. Outras medicações eu não posso, são em bolos, enfim. Validade da medicação, sempre conferir as validades. Abordagem ao paciente, né? Como é que eu vou abordar esse paciente. O registro adequado, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente essas questões de medicou, checou, tá? Orientação para o paciente, né? Sempre a gente pergunta, não custa nada. Você teve já alguma reação alérgica, alguma medicação? Armazenamento, tem muitas medicações e tem algumas drogas também que são fotossensíveis, então se eu colocar essa medicação exposta à luz, ela vai perder a sua eficácia, a sua eficiência. Então, esses cuidados básicos parecem simples, mas no dia a dia isso torna essencial para o paciente, tá? Para o cuidado do paciente. Respondendo aí o Diego, né, prof, quando falam sobre o tempo de meia-vida do antibiótico, o que seria isso? Na verdade, o tempo de meia-vida é um parâmetro farmacocinético de medicação, né, que a gente fala que é o tempo que o antibiótico ou a medicação leva para fazer efeito no nosso organismo, ou para ser eliminado pelo nosso organismo, ou para ser absorvido pelo nosso organismo. Então a gente fala assim, eu achei um termo aqui, que é a concentração da droga no plasma ou a quantidade total no corpo a ser reduzida por 50%. Essa é a meia-vida. É o tempo que ele leva é o tempo de entrada no nosso organismo, absorção e eliminação. Essa é a meia-vida, tá? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Ok. Então, pessoal, vias de administração, né? A gente tem vias oral, sublingual, tópica, ocular, auricular, retal, genital, nasal, gástrica e parenteral, né? E hemicutânea, não venosa, intradérmica. Então, tem muita... Tá boa, Simone, beleza. Prof. Então, tem muitas vias de administração. Por isso que a gente tem que ter muita atenção em ler a prescrição adequadamente, medicação, frequência, via de administração, dosagem, para não cometer erros. Então, vou falar um pouquinho de cada via de administração aí. A gente vai dar uma pincelada meio por cima, porque cabe muitas e muitas horas de aula aí sobre administração de medicação, tá? Então, a via oral é a administração do medicamento pela boca, o método mais comum de prescrição de um fármaco, né?
Quais são as vantagens? É mais seguro, é mais conveniente, é mais econômico, né? A maioria dos médicos aí, fora do âmbito hospitalar, prescrevem medicação via oral, né? Quais são as desvantagens? Irritação da mucosa gástrica, interferência na digestão e dificuldade de deglutir, certo? Pode passar aí para eu ver. Então, quais são as contraindicações da medicação via oral? Paciente incapaz de deglutir, vômito, náusea, jejum para cirurgia ou exame, absorção pela boca, estômago e o intestino, tá bom? A gente trouxe aqui uma imagem ilustrativa das correspondências, né? Que eu percebo lá na hora da diluição, da administração lá no hospital, que os alunos têm muita dúvida ainda, né? Então, uma colher de sopa significa 15 ml, né? Uma colher de sobremesa, 10 ml da medicação. Uma colher de chá, 5 ml. 1 ml representa aí 20 gotas, então. E uma gota representa 3 microgotas. Tá? Então, geralmente está prescrito lá pelo médico a suspensão, sei lá, um xarope lá, 15 ml, e eu não tenho dosador. No hospital vai ter, mas às vezes lá na estratégia eu não tenho dosador. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou dosar esses 15 ml, tá? Então essas são as correspondências aí, a título de curiosidade para vocês. Isso aqui é questão de concurso público, tá, gente? Exatamente. Cai em muito concurso, parece besteira, mas cai. Uma outra coisa que eu queria ressaltar na questão da administração de medicação via oral, lá, enquanto você está em âmbito hospitalar, você vai lá, né, um técnico, enfim, quem está cuidando do paciente, vai lá e entrega a medicação lá na boca do paciente, ele engole, confere se ele realmente engoliu essa medicação e tudo mais. Mas, em algumas situações, a gente tem que ter um outro olhar para essa questão que parece muito simples, mas, por exemplo, um paciente psiquiátrico que toma medicação todo dia via oral, se ele está descompensado, ele pode esconder essa medicação na boca, que já aconteceu muitas vezes, a gente acha, abre a boca assim, a gente não acha a medicação e o paciente não engoliu. E não toma, depois joga fora. Outra situação é na estratégia, lá na atenção primária. Por quê? Muitos pacientes crônicos que tomam 11, 10 medicações diferentes, né? Hipertensão, diabetes, e eu vou dispensar a medicação para esse paciente e falar, você toma aqui igual está na receita. Mas esse paciente não falou que não sabe ler, ele ficou com vergonha. Aí ele vai chegar em casa, ele não vai saber tomar. Aí o que vai acontecer? Ele vai agudizar, ele vai descompensar e ele vai parar lá no hospital, lá na UPA, lá na emergência, né? E é assim que acontece. Então, sempre que a gente, lá na estratégia, perceber que o paciente, a gente vai dispensar a medicação para o paciente, orienta de forma adequada, né? E pede a devolutiva dessa informação, vê se ele compreendeu a mensagem. Se ele não compreendeu, aconteceu, né? As meninas que estavam em estágio da 8ª fase, elas fizeram caixinhas de medicação para os pacientes com desenho de sol, de lua, de comida, separaram todas as medicações de alguns pacientes que não estavam tomando adequadamente. Às vezes o paciente chega na unidade, não tem doença nenhuma, mas você vai pegar o prontuário, o paciente é diabético e toma metformina e ele não estava tomando, ele chega lá com o HGT dele 400 mg/dl, né, miligramas por decilitro. Então, acontece muito. Então, medicação via oral não é só ir lá e entregar para o paciente, orientar e ver se ele compreendeu a orientação, tá? Isso é cuidado e gestão do enfermeiro lá na estratégia, né, gente? É muito da sensibilidade do enfermeiro de perceber, de conhecer as famílias que pertencem aí à sua estratégia, né? Conhecer as dificuldades que as famílias têm e pensar qual é a melhor forma desse paciente aderir ao tratamento, como a Prof. Gi falou, é por desenho, é por cor, eu posso pintar as caixinhas de cor diferente, orientar esse paciente, é a estratégia de vocês, é de sensibilidade, a estratégia de cada enfermeiro aí, tá? A forma de administração, aqui o procedimento, então, é lavagem de mãos para toda administração de medicação e todo cuidado de enfermagem, então, lavagem de mãos, né? Colocar a medicação nos recipientes, diluindo se for necessário, identificar o paciente com o recipiente, com o nome do paciente, o número do leito, medicamento e dose, levar a bandeja junto ao paciente, então, identificar, verificando o nome do paciente com a prescrição, verificando o nome da medicação, o horário da medicação e explicar ao paciente sobre a administração, certo?
Então, colocar o medicamento na boca do paciente sem contaminar o comprimido ou xarope, oferecer água, verificar se o paciente deglutiu o medicamento, nunca deixando sobre a mesa de cabeceira. Por que nunca deixando na mesa de cabeceira? Porque esse paciente pode não tomar, como a Prof. G falou, ele pode não compreender, ele pode se recusar a tomar. Então, um dos cuidados de enfermagem aí é garantir que o paciente esteja aderindo ao tratamento, esteja realizando o tratamento de acordo com a prescrição médica, certo? Ele pode tomar e se engasgar e eu não ver depois, Exatamente. Né? Então, a via sublingual, os comprimidos são colocados debaixo da língua para serem absorvidos diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos. A via sublingual é especialmente boa para a nitroglicerina, que é utilizada no alívio de angina, né? O que é a angina aí, pessoal? Pois a absorção é rápida e o medicamento ingressa diretamente na circulação geral. Então, são todos os medicamentos que eu posso utilizar, eu posso administrar por via sublingual? Não, tá? São alguns medicamentos que podem ser administrados por via sublingual, principalmente aí essas medicações aí para dor torácica, né, que precisa de um efeito mais rápido, uma absorção mais rápida aí do nosso organismo. O captopril bem comum também, bem né, comum. paciente que é hipertenso. Exatamente. Vamos colocar o captopril sublingual. Então, o procedimento é o mesmo, né? Lavar as mãos, identificar o paciente e dispor da medicação sem contaminar embaixo da língua do paciente, certo? A via gástrica, então, como eu falei, comentei um pouquinho antes com vocês, é a introdução de medicamento através de sonda nasogástrica, gastrostomia, né? Utilizada em pacientes inconscientes ou impossibilitados de deglutir. Aquela medicação que a gente vai macerar, né, ou se for comprimido, enfim, ou a medicação líquida mesmo que a gente passa na sonda. Os medicamentos sólidos são diluídos, como eu falei, e as cápsulas, aquelas cápsulazinhas são abertas e o pó a gente dilui e administra no paciente. Isso, um cuidado bem importante aí para medicação enteral, né? O paciente que faz uso de sonda enteral para alimentação e para medicação, após a administração da medicação, eu tenho que lavar a sonda aí com pelo menos 20 ml de água destilada, tá? 20, 30, 40 ml, por quê? Para que não fique sobra dessa medicação na sonda e essa sonda daqui a pouco fica entupida, né? E eu vou ter que repassar essa sonda nesse paciente, causando um desconforto, porque é terrível a passagem de sonda nasogástrica, nasoenteral, causando um desconforto aí sem necessidade. Então, é cuidado de enfermagem, inclusive a prescrição de enfermagem lá nos nossos cuidados e prescrições, né? Após a administração de dieta, administração de medicação via sonda, lavar com 20, 30, 40 ml de água aí, tá? E se o paciente ele não tem dieta contínua, que é aquela dieta que está lá no hospital, que fica 24 horas, né? É recomendável que a gente sempre faça ausculta antes de administrar qualquer medicação. Porque esse paciente ele pode estar agitado e pode ter retraído um pouco a sonda, puxado a sonda, e quando eu vou administrar sem conferir, ela vai estar no local errado e o paciente vai acabar broncoaspirando, né? Exatamente. Sempre conferir, tá? A via tópica, que é a aplicação de medicamento na pele sob forma de pomadas, cremes ou adesivos, né? Sua ação pode ser local ou geral. Só que tem que ter muito cuidado também, gente. Parece muito simples. Uma pomadinha, vamos passar uma dexametasona naquela coceirinha ali. Quando vê o paciente tá usando a dexametasona direto, e isso pode afetar o paciente, tá? Então tem que ter bastante também cautela. É uma medicação. Tá? Se tiver, por exemplo, na unidade básica, protocolo, eu posso prescrever, mas também é uma medicação e requer um prescritor responsável por essa indicação, tá? Isso. Então, explicar também o procedimento ao paciente, realizar a higienização das mãos, usar os EPIs adequados, né? Se for num local que vai causar constrangimento ao paciente, eu sempre coloco um bioma para a gente evitar a exposição, né, gente? Observar qualquer anormalidade da pele, às vezes aquela medicação que eu estou passando tópica está dando alguma reação alérgica, ao invés de melhorar, eu estou piorando a situação do paciente, ou eu estou numa região de proeminência, está ressecando e ainda vai acabar fazendo uma lesão, né? Então tem que estar bem atento. E expressar o material. Pomada, gente,
É uma coisa assim, quando eu tô no âmbito hospitalar, ela é individual de cada paciente. Eu uso único. Tá? Não guardem aquela gavetinha mágica lá cheia de pomada, sem identificação, todas abertas, né? Que eu não sei que dia aberta, de quem que era aquela pomada. Não, mas tem uma gaveta ali que tem uma pomada. Peraí que deixa eu achar. Não é assim, tá? O paciente não vai usar mais? Despreza. E se o paciente for de alta, né, e tiver ainda um pouco dessa pomada, eu posso mandar com ele para casa para ele terminar o tratamento lá no domicílio. Geralmente, no âmbito hospitalar, é uso único, tá? Eu não uso a mesma pomada, por mais que eu e a Gi temos a mesma prescrição aí do mesmo creme tópico, eu não uso, tá? Eu não posso realizar essa contaminação, essa infecção cruzada aí de um paciente para o outro. Então, é uso único, é uso desse paciente. O paciente foi de alta, ou eu desprezo ou eu dou para ele levar para casa, certo? Via ocular, então. Quais são as medicações de via ocular aí? São os colírios, né? Então, o procedimento é o mesmo, lavar as mãos, né? Na administração do colírio aí da via ocular, eu distendo um pouco a cabeça do paciente para trás, né? Puxo com o meu dedinho um pouquinho da pálpebra e pingo a gotinha lá, peço para o paciente fechar o olho, ficar um pouco com o olho fechado, né? Para que essa gotinha, esse colírio não escorra e acabe não fazendo o seu efeito aí como esperado. Também oriento o paciente, checo no prontuário, realizo alguma anotação se for pertinente, tá? A via auricular, então, da mesma forma, eu lavo a mão. Via auricular é muito utilizada em criança aí, né? O adulto também utiliza, o adulto é mais fácil até, né, do que a criança que agita, mas a mesma coisa também, eu distendo um pouco a cabeça do paciente para o lado contrário, do lado que eu vou administrar a medicação, pingo a gotinha, oriento esse paciente a ficar ainda com a cabeça um pouco distendida para o outro lado, para que a medicação possa fazer o seu efeito, aí anoto, checo no prontuário também. Via retal, pessoal, então, após eu lavar as mãos, como todas as medicações, a gente vai sempre bater nessa tecla, tá? Higienização das mãos, que isso aí é fundamental. Explico sempre o procedimento do paciente. Essa é uma via que eu tenho que evitar a exposição do paciente, colocar um biomo, né? Então, vou posicionar o paciente na posição de Sims. Com o polegar, o indicador, né, da mão dominante, eu vou entreabrir as nádegas, né, e aí eu vou introduzir o supositório ou qualquer que seja outra medicação. Flitinema, né? Que a gente faz muito aí no âmbito hospitalar, né, então a posição de Sims, para quem não conhece, aí a terminologia ainda, é aquela posição que eu lateralizo o paciente, uma perna fica estendida e a outra eu dobro o joelho, tá? Então, é bem importante a privacidade, como a Prof. Gi falou, porque é extremamente desconfortável, né? Uhum. Então, cabe aí o cuidado de enfermagem, um ambiente calmo, um ambiente seguro e que não tenha exposição, não tenha demais pacientes no quarto, ou que eu possa isolar esse leito para administração dessa medicação. E o flitinema também, ele pode ser gota a gota, né? Que é o que demora mais, que a gente introduz o flitinema lá no ânus do paciente e deixa pendurado num equipo e ele vai caindo gota a gota. Então, é uma medicação, uma administração demorada e às vezes leva até uns 30 minutos para correr, né? Então, eu tenho que evitar exposição e constrangimento aí para esse paciente. Via vaginal, então, eu vou também colocar nesse paciente um biomo, se precisar. Geralmente é muito utilizada na obstetrícia, né, ginecologia ali, na maternidade. Vocês vão ter oportunidade, quem não passou ainda em estágio lá, vão ter oportunidade de, repente, fazer alguma medicação dessas. Colocar o paciente em posição ginecológica. Colocar o medicamento, né, ou hemocomprimido, ou com aplicador original, se for pomada, enfim. Introduzir delicadamente, aproximadamente 5 centímetros em direção ao saco, para que haja na parede posterior da vagina, né? Então, tem o local certo lá para que essa medicação faça a sua ação, né? Uma região mais vascularizada. Né? Esse aí com o aplicador, tá? Pressionar o êmbolo, ele é mais ou menos 5 centímetros, 7 centímetros, tá? Pressionar o êmbolo, então, retirar o aplicador e pedir ao paciente que permaneça em decúbito dorsal por 15 minutos, porque se ela levantar, em cima essa medicação vai escorrer e não vai ter muito efeito, né? Muita efetividade.
colocar um absorvente, um forro, se necessário, e aí eu vou realizar a higienização das mãos novamente e realizar a anotação. Na questão lá da maternidade, talvez que vocês vão passar em estágio e vão se deparar com isso, que é a administração do miso, né? E o paciente aí com o aborto retido, que precisa dilatar esse colo. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente introduz o dedo indicador, né? Tenta achar o colo uterino com o dedo indicador, localizei o colo, coloco dois comprimidos, geralmente são 4 comprimidos ou 2 comprimidos, depende muito aí do prescritor, né? Coloco os primeiros 2 comprimidos na parte posterior do colo, aí faço uma massagem com a outra mão que está livre, né, para que faça uma massagem na barriga da paciente, bem embaixo do ventre, assim, né, e aí introduzo mais 2 comprimidos na parte superior do colo aí, garanto que esses comprimidos estejam bem próximos ao colo, faço essa massagem para que a medicação se dissolva mais rápido e que tenha o seu efeito aí para abrir, né, dilatar o colo para um possível aborto retido aí. Via nasal, então, né, o procedimento também é bem parecido aí com o colírio, né, eu distendo a cabeça do paciente, faço uma hiperextensão aí, distendo para trás, administro nas 2 narinas ou em uma narina conforme prescrição, né, oriento o paciente para que permaneça na posição aí pelo menos alguns minutos para que a medicação faça efeito, certo? Tem que cuidar quando a gente for orientar o paciente da medicação via nasal, porque algumas medicações são compradas sem prescrição e o pessoal acaba usando bastante, porque eu tenho rinite, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Mas essa medicação, né, o Neosoro, essas coisas assim, que são medicações, acabam tendo depois um efeito rebote, depois que você parar. Então, cada vez mais você vai precisar dessa medicação. Então, para quem às vezes tem irritação, tem ressecamento de vias nasais, usa-se soro fisiológico mesmo, 0,9, né, sem medicação nenhuma, tá? Vamos falar um pouquinho aí das vias parenterais aí, então a via parenteral que a gente utiliza muito nas estratégias e utiliza mais ainda no hospital. Quais são as vias que são consideradas vias parenteral? Intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa, tá? Então, são medicações que utilizam-se agulha, seringa, medicamentos esterilizados, certo? Vou passar o slide aqui. Isso. Então, quais são as vantagens da via parenteral? A disponibilidade é mais rápida e mais previsível, tratando-se de emergência, certo? As desvantagens, alto custo, injeção intravascular acidental. O que é essa injeção intravascular acidental? Eu peguei uma veia aí e não deu certo, a veia não refluiu, a veia dilatou, e eu vou administrar essa medicação e ela vai extravasar subcutânea aí de forma acidental. Essa é uma das desvantagens e é o que mais acontece no âmbito hospitalar aí. Mas por se tratar de emergência e paciente internado, o mais indicado é a via endovenosa, né, uma maior e mais rápida absorção e maior eficácia no tratamento também. Então, a gente trouxe uma imagem aí com os ângulos da administração dessas medicações, tá? Então, nós temos aí a intradérmica, que a gente usa um ângulo de 15 graus, bem subcutâneo, né? Logo abaixo da pele. Então, quando que eu vou usar a intradérmica? Geralmente a gente usa lá para o teste da tuberculose, né? Da BCG também a gente utiliza. Só, né, Gi, a gente faz só o teste aí da BCG e da tuberculose. Geralmente a gente não usa intradérmica para outra coisa no âmbito hospitalar aí. A via subcutânea a gente usa aí um ângulo de 45 graus à disposição da agulha e a intramuscular um ângulo de 90 graus para aplicação, tá? Lembrando que o bisel da agulha é sempre lateralizado para acompanhar aí, né, a fibra muscular, principalmente a injeção intramuscular. E nos 2 casos, na verdade, intradérmica a gente quase nunca faz, né? Mas subcutânea e intramuscular, a gente tem sempre que avaliar o paciente, né? O paciente que é caquético e o paciente que é obeso. Então, tem que sempre avaliar a anatomia do paciente, porque pode mudar dependendo de um paciente para o outro, tá? E vocês sabem me dizer aí qual é o músculo que é o primeiro local de escolha, a primeira indicação para uma medicação intramuscular aí? Vamos lá, pessoal. O pessoal está em estágio de manhã, meu grupo, estão aí? Rostetter, isso aí. O Rostetter é a primeira indicação, tá? Mais algum, pessoal?
Não consigo fazer no Rostetter, prof. Onde Ou mais? o paciente está em surto. O paciente está em surto, não consigo fazer, não consigo segurar. O paciente é muito magro, não consigo fazer no Rostetter porque é muito magrinho. Aonde que eu posso aplicar? Isso. Tá, daí eu tenho uma vacina lá da gripe e ele não quer baixar a calça para fazer. O idoso, tadinho, ele não quer se expor. Isso, lembrando que no deltoide, gente, o deltoide ele já caiu de linha aí, né? Ele não tem mais orientação para medicação. A gente usa o deltoide só para vacina, tá? Então a gente só pode fazer vacina no deltoide, medicação não tem mais indicação. E na criança? Será que na criança é o mesmo músculo que eu posso utilizar para fazer o IM aí? Aonde que eu medico? Qual é o primeiro músculo de escolha para medicar a criança? Isso aí, gente, o vaso lateral da coxa. Isso mesmo. E aí o paciente que está lá acamado, eu fui lá visitar o paciente, eu preciso fazer uma medicação nesse paciente, intramuscular. Ele está acamado, ele não levanta. O que eu vou fazer? E aí? O que vocês me dizem? Passo aonde nesse paciente? Que está acamado, todo atrofiado. Azeitado, né, Diego? Isso aí, gente. Então, assim, ó, não necessariamente o paciente ele tem que estar de pé para fazer uma medicação. Por isso que a gente tem que conhecer bem a anatomia e avaliar o paciente. Então, isso que a gente precisa desenvolver, né, ao longo aí da academia, né? A avaliação do paciente. Então, muitas vezes eu vou ter que pensar rápido para saber qual que é o melhor lugar, tá? E parece bobagem, mas a gente trouxe isso que aconteceu comigo, tá? Eu disse, por que tu botou esse paciente em pé, esse paciente que tá morrendo de dor aí? Ah, prof, eu não aprendi a fazer injeção deitado, não. Gente, não muda nada, tá? A medicação é a mesma, a anatomia é a mesma, eu posso aplicar sem medo nenhum. A gente tá falando isso a título de curiosidade, porque eu fui questionada já durante o período de estágio, na verdade não fui questionada, eu fui questionar, né? E o aluno me disse, não, prof, eu pus de pé porque eu não aprendi a fazer deitado, não. Certo? Então, via intradérmica, né? Via restrita para pequenos volumes de 0,1 a 0,5 milímetros. Então, a via intradérmica eu uso, mas olha, é um pinguinho de medicação, tá? Utilizada em reações de hipersensibilidade, que são as provas de PPD, né? Prova alérgica e aplicação da vacina BCG. É só o que eu vou utilizar para intradérmica, mais nada, absolutamente nada. Porque a via intradérmica, ela causa necrose, né? Então, eu não posso administrar alta dosagem, altas doses aí, e não é toda medicação, aliás, é quase nenhuma medicação que eu posso fazer intradérmica, tá? Então, o local mais apropriado é a face anterior do braço, pois possui poucos pelos, pouca pigmentação e pouca vascularização de fácil leitura do exame. Então, essa parte de dentro do braço aqui, tá? Via subcutânea, então, a medicação é introduzida na tela subcutânea ou na hipoderme, né? Absorção lenta através de capilares ocorre de forma contínua e segura. O volume não deve ultrapassar 0,3 milímetros. O que eu posso fazer de medicação subcutânea? As vacinas rábicas e sarampo, né? Anticoagulantes, heparinas, os clexanes, hipoglicemiantes, todos os tipos de insulina aí, tá? Pouca coisa, Dai. O que eu vejo fazendo, só assim, essa semana foi um paciente lá pedir com esse exame, mas dentro no SUS faz, tá? Então tem que ser particular. Só é questão de... É só o PPD mesmo. Depende do prescritório, né? De quem tá pedindo os exames. É bem pouca coisa. E de alguma reação alérgica, né? Alguma medicação para diagnosticar alguma reação alérgica, como a gente falou, né? Na rede pública a gente não faz, né? Então, é só em consultório particular. Na rede pública, a gente faz só o PPD mesmo. Certo? Isso. Quais são os pontos aí de aplicação de subcutânea? Prof, eu aprendi que eu posso fazer só na barriga. Será que eu posso fazer subcutânea só na barriga? Vou contar um fato que aconteceu com uma amiga.
Então, essa amiga fez uma lipo aí, uma cirurgia plástica, uma lipo, uma abdominoplastia lá, coisa nada, estava internada no hospital da região aí. E eu fui visitar essa minha amiga e a técnica de enfermagem veio aplicar um Clessane nela que estava prescrito. Paciente pós-operatório imediato, acabou de chegar no quarto, o paciente já desce do centro cirúrgico com uma cinta modeladora, né? A barriga toda limpada aí, que acabou de ser operada, e o que a técnica de enfermagem fez? Abriu a cinta para aplicar subcutânea. Então, assim, isso causou um desconforto aí até com o médico da paciente, né? E a gente vê o quanto, às vezes, a nossa equipe está despreparada, né? Nós, enquanto futuros enfermeiros e enfermeiros formados, o que eu tenho que atentar? Qual é o cuidado de enfermagem para um paciente pós-operatório de abdominoplastia, por exemplo, se eu for trabalhar no hospital privado aí? Eu tenho que necessariamente abrir a cinta de um paciente pós-op imediato para fazer um Clessane? Eu posso estar, por muitas vezes aí, eu posso estar acabando com a cirurgia do cara, né, gente? Uma laparotomia. Uma laparotomia, eu tenho que fazer na barriga esse Clessane, então a gente percebe o quanto às vezes a equipe técnica está despreparada, né? Que inclusive, eu nunca nem trabalhei naquele hospital que eu presenciei o fato e eu fiquei apavorada, porque cadê a prescrição do enfermeiro? Cadê a orientação do enfermeiro? Na dúvida, né, desse técnico de enfermagem acostumado sempre a fazer medicação na barriga, na dúvida também, por que ele não perguntou, né, olha, eu posso fazer aonde mais? O que eu posso fazer? Então, causou um transtorno aí, né, até com o próprio médico da paciente aí não gostou. Então, onde mais que eu posso estar fazendo medicação subcutânea aí? Vamos lá, Dai. Febre amarela. Onde que eu faço a febre amarela? Onde mais que eu posso fazer subcutânea além da barriga? Posso fazer subcutânea na perna? Aquele paciente que é diabético, que faz uso de insulina diariamente, a gente orienta ele lá na estratégia a fazer rodízio, né? Administrar a insulina em vários locais aí para não causar reação, não causar o endurecimento. Ai, Dani, tudo bem. Isso aí, tá no slide, gente. Tente. E mais uma vez avaliar o paciente. Se é um paciente muito emagrecido, às vezes tem algum local que ele não vai ter tanto tecido adiposo para fazer, né? Então, eu preciso avaliar esse paciente. Lá na estratégia, aquele paciente que é diabético e insulina dependente, eu tenho que orientar ele todos os locais, possíveis locais de aplicação, para que ele possa fazer um rodízio. Senão, daqui a pouco, esse paciente está só aplicando na barriga, e essa barriga, meu Deus do céu, que é uma dura. Pedra, né? Então, eu preciso saber para orientar o paciente, tá? Isso é cuidado de enfermagem, tá? É prescrição do enfermeiro. Então, o local de aplicação deve ser revezado quando utilizado por período indeterminado, que é o caso do paciente diabético, né? O ângulo da agulha de 90 graus, agulha hipodérmica e paciente obeso, tá? Se for um paciente um paciente um pouco mais magro, a gente usa aí 45 graus de aplicação, certo? Por exemplo, em minha 90 graus, na DAG é 45, tá? A DAG não precisa que dói. Então, algumas complicações aí da subcutânea. Infecções inespecíficas ou abscessos, pode causar muito abscesso o subcutâneo, tá? Formação de tecido fibrótico, que é o que a gente estava falando daquela barriga dura, né? Quando faz a aplicação sempre no mesmo local. Embolia por lesão de vasos e uso de drogas oleosas ou suspensões. Eu posso usar droga oleosa ou suspensão na via subcutânea? Lesão dos nervos e úlcera ou necrose de tecido. Não posso, né, gente? Droga oleosa a gente não usa subcutânea de forma nenhuma. A intramuscular, né? Pouco utilizada em ambiente hospitalar. Eu vejo muito pouco em ambiente hospitalar. No hospital a gente vê mais endovenoso, subcutâneo, mas muito comumente utilizada a estratégia de saúde da família. Porque é rápida, é fácil acesso, menos material, né? Então, é muito comum, tá? E a gente tem que saber todos os locais de aplicação, delimitação, cuidados, enfim. Porque tem algumas medicações via intramuscular que são muito oleosas, dói, e se a gente não fizer na técnica correta, a gente perde medicação, tá?
É a via muito utilizada, como eu falei. O músculo envolvido deve ser bem desenvolvido, fácil acesso, não possuir vasos de grande calibre nem nervos, né? A gente tem ali uma imagem que mostra que se a gente delimitar errado, a gente pode lesionar um nervo desse paciente, né? O nervo ciático. O volume injetado, no deltoide, como a gente falou anteriormente, mais utilizado para vacinas, em alguns casos, em algumas regiões. Aqui em Santa Catarina, pouquíssimo utilizado, né? A gente vê mais sudeste para cima, ainda é bem utilizado, o deltoide, tá? O volume ali de ml para cada uma dessas regiões, né? O glúteo, olha, até 5 ml a gente pode administrar, então tem que ter cuidado. Medicações, por exemplo, eu vou administrar uma dipirona ou, enfim, qualquer medicação dessa, se eu não diluo, mas a diluição endovenosa, eu vou diluir em 10, eu faço a loucura, geralmente, tá? O que eu vou diluir é a medicação que eu posso. Aí eu preciso de um diluente para dissolver e para eu fazer a administração dessa medicação, tá? E lembrando que esse diluente eu posso usar até 5 ml. Geralmente já vem pronto com uma ampolinha com 5 ml, mas não vem. Às vezes eu vou diluir lá com água destilada lá no hospital que não tem diluente. Então, assim, no máximo 5 ml, tá? Eu não posso fazer dentro do bar mais do que 5 ml. Quanto ao deltoide, que a gente falou que nas regiões mais para cima utilizam, na minha vida profissional, aí eu fiz medicação no deltoide apenas uma vez, um paciente em surto psiquiátrico, que a gente mal conseguia chegar perto, geralmente nos hospitais aí, a maioria das pessoas que trabalham, dos funcionários aí são mulheres, então a gente quase que não conseguia chegar perto, então o primeiro lugar que ele deixou pra gente medicar aí foi o deltoide, tá? Mas não tem muita indicação para medicação, não. Eu nunca fiz um deltoide. É bem raro, daí a gente não faz, não tem indicação, né? A gente faz em últimos casos, assim, né? A gente fez aquele paciente no surto porque não tinha. Nós não conseguimos nem chegar perto, quem dirá segurar, né? Então, tem indicação, mas é muito raro, até porque a facilidade de necrosar aí por ter pouco tecido adiposo é muito grande. A gente vai fazer 5 ml daqui a pouco numa medicação, não tem nem indicação, né? A vacina porque é meio ml, geralmente, né? Então, em alguns locais eles utilizam, mas medicação é muito difícil, é só em casos bem extremos, assim mesmo. Crianças menores de 2 anos, então a gente não utiliza a via glútea, por quê? Por quê? Porque não está desenvolvido. Não está desenvolvido. E outra coisa, a criança também não para, né, gente? Mas Manu, estudou para vir nessa aula, né, Manu? Manu, sim. Pacientes com atrofia muscular, a gente também tem que avaliar paralisia de membros inferiores. Complicações, né, que a gente tem que evitar para lesionar o nervo ciático. Essas são todas as complicações. As injeções também intravasculares. Por que a gente sempre aspira às medicações ali, as intramusculares? Manu, por que a gente aspira? Essa Manu, gente, o grupo que está em estágio comigo. Isso aí, Diego. Tudo bem? Ele está em bolia. Cadê meu grupo de estágio? Dá um oi às meninas que estão comigo em estágio, vamos ver. Lascou. Qual era a pergunta mesmo? Por que eu aspiro medicação? Depois que eu aplico a medicação, por que eu aspiro? Para ver se não atingiu um vaso e, por exemplo, uma medicação oleosa, ela não pode ir em corrente sanguínea, né? Porque pode desenvolver um trombo, alguma coisa assim. Ou a reação vai ser muito forte. Então, se fosse para ser endovenosa, ia ser endovenosa, não intramuscular, por causa das reações. Agora a Gabi mandou uma mensagem no grupo. Gente, a prof tá chamando. Só a Gabriela e a Mayara responderam, tá? Do grupo. Isso aí, Manu, isso aí, Diego, beleza. Vou dar presença. Isso aí não faz, né, Mayara? Aí a gente tira e aí refaz o processo. Mas tem uma coisa. A benzetacil, eu aspiro a benzetacil depois que eu apliquei?
Ah, não, eu não aguento. Quem é técnico de enfermagem aí? Nayara, Dai, Diego. O que Como que acontece com a bezetacil se eu aspirar? Aham. Por que eu não aspiro aqui? A bezetacil tranca tudo. Ela entope. É isso mesmo. Aquela bezetacil que já vem diluída, ela é mais tranquila de fazer a aplicação, tá? Aquela que a gente tem que diluir, que é o pó, que muitas vezes a gente não tem o diluente dele, tem que ser a água. E ela abre bastante, tá, gente? Então a gente não permeabiliza a agulha ali e a gente vai, né? Ela cristaliza no músculo, causando inflamação. Tá, Manu? Isso que eu faço no rosteter, né, loiria, a gente faz geralmente no rosteter aí, ou no glúteo, no quadrante externo aí, porque a gente sabe que anatomicamente tem menos vasos, né, então é meio que risco-benefício, né, a gente aplica sem aspirar, porque se eu aspirar vai entupir aí o bisel e eu vou ter que tirar e picar o paciente de novo e dói pra caramba, né, quem já fez a bezetacil aí sabe o quanto dói, é uma vez e nunca mais. Dói muito. Dói pra caramba, gente. É uma vez na vida pra nunca mais querer aparecer no pronto-socorro pra medicar, não. Isso aí. Via endovenosa, então, a mais comum aí nos hospitais. Via muito utilizada com a introdução da medicação diretamente na veia. Locais apropriados, face anterior do antebraço, superiores, evitar articulações, né? Por que evitar articulação? Porque se eu funcionar muito numa articulação, eu restrito o movimento desse paciente, eu restringo, aliás, o movimento desse paciente, né? Indicações, necessidade imediata de ação, grandes volumes de hidratação. Ups, passa aí para nós. Via endovenosa, então os tipos de medicações injetadas, solúveis, sais orgânicos, eletrólitos, medicamentos líquidos, esterilizados e próprios para injetar e não oleosos, certo? Então, quais são os catéteres aí para aplicação de medicação endovenosa? Então, nós temos dois tipos de catéteres aí, os agulhados, né? Que a indicação são infusões de curta duração, baixo volume, sem embolos, são muito finas e comprometidas. Então, são os catéteres agulhados, são as borboletinhas, né? O scalp, a butterfly, cada região ele chama de um nome. Então, são medicações, quando que eu vou usar esse catéter, que fica a agulha lá na veia do paciente. Infusão, medicação rápida. O paciente veio lá no pronto-socorro, lá na estratégia, veio fazer uma dipirona, veio fazer um Plasil, um Melzedron, eu posso pegar com o scalp. Ele é mais barato, né? Ele é mais rápido para funcionar, ele é mais barato, mais em conta aí para o meu hospital, para a minha unidade. É uma medicação só, eu posso fazer e tirar, ok, tá? Contraindicação. Nunca utilizar solução vesicante e irritante, porque o bisel é curtinho, então medicação vesicante, às vezes, ela tem uma infusão maior e mais demorada, maior volume, e eu posso extravasar essa aí, vai causar uma irritação, pode causar até uma necrose cutânea aí, tá? O uso deve ser limitado à administração de dose única e coleta de amostra de sangue para análise clínica. Geralmente na internação você não vai ver paciente internado aí com scalp, por exemplo, é muito difícil, por mais que o paciente seja muito ruim de ver, prof, a veia é muito fina, é muito curta, vai internar para pegar com scalp, não vale a pena, porque eu vou passar um soro para hidratar esse paciente, eu já perdi. Então, nesses casos aí, o enfermeiro que já tem mais tempo de campo, aí, mais tempo de prática, ele pode funcionar o acesso jugular aí, né, o acesso periférico jugular, ou a gente pode, se eu não tenho, prof, mas eu sou recém-formada, paciente, minha equipe não está conseguindo pegar a veia, eu não consigo funcionar, não tenho segurança para funcionar uma jugular aí, a gente chama o médico, conversa multidisciplinar aí, quem sabe para ele passar um catéter venoso central, avalia quanto tempo de internação esse paciente vai ficar mais uma semana, tem antibiótico aí a cada 8 horas, então às vezes vale a pena passar um acesso central para o colega médico, né, que eu vou reduzir custo para o meu hospital, eu vou reduzir a heterogenia para esse paciente, de cada pouco eu tá indo lá picar, né. Então, a indicação, às vezes, é essa, é conversar, é avaliar o paciente, a demanda desse paciente aí, e se eu for um enfermeiro já bem bom aí, eu posso funcionar a jugular, que a jugular vai se manter aí bastante tempo, que é um vaso bem calibroso, né? Catéter intravenosos periféricos, então.
que é aquela cânula intravenosa, que é o abocate que a gente usa, né? Indicação infusão de média duração até 72 ou 96 horas. Ah, prof, mas o paciente vai ficar mais dias, e o que eu faço? Eu troco, né? Eu troco o acesso. O acesso tem validade aí de 72 ou até 96 horas, dependendo do fabricante, aí eu tenho que trocar para não causar uma infecção de rede sanguínea, uma infecção venosa aí, né? Então, o material é teflon ou poliuretano, eu só utilizo a agulha para perfurar o vaso e depois o que vai ficar é só o poliuretano que vai ficar lá na veia. O paciente pode dobrar, não vai ter nenhum risco de extravasar aí, de perfurar o vaso. E quanto à técnica ali, saibam assim, a técnica correta, o passo a passo, porque o modelo do dispositivo, gel, com abocate, enfim, essas são as marcas, né, vai mudar. Eu vou ter com dispositivo de segurança, eu vou ter sem dispositivo de segurança, eu vou ter aquele que recolhe a agulha, eu vou ter aquele que fica só uma bolinha lá na ponta da agulha. Então, o manuseio dele, eu vou ter que me adaptar de acordo com o fabricante, tá? Mas a técnica é a mesma para todos os catéteres. Isso. Remoção do catéter, então. O catéter periférico, na suspeita de contaminação, complicações, mau funcionamento ou descontinuidade da terapia deve ser retirado, né? Recomenda-se a troca do catéter em adultos em até 72 horas, confeccionado em teflon, e 96 horas quando confeccionado em poliuretano, tá? Então vai depender muito do fabricante aí. Ah, mas, prof, não deu as 72 horas, mas o paciente está com hiperemia no acesso, tá com dor, tá queixando de dor, pode retirar, tá? Pode retirar que ou tá fora, ou tá fazendo um sítio de infecção aí, eu posso retirar e trocar antes das 72 horas. E se tiver tudo bem com esse paciente, mesmo assim, deu as 72 horas, as 96 horas eu vou trocar, porque deu o prazo de validade do fabricante para aquele catéter ali, então eu tenho que reduzir a infecção de corrente sanguínea primária, que a gente chama, né? Então eu vou lá e eu troco o acesso, tá? Identificar a função com data, hora e o número do catéter. Desculpa. Em algumas instituições, tem-se os adesivos, as fixações, né, um filme ali, que você consegue usar melhor a inserção do catéter, né, para a gente fazer melhor essa escala lá de flebites que a gente precisa fazer no paciente. Em algumas instituições, estratégias de saúde da família, eles têm o transpore, que é um micropore todo transparente quadriculado. Um preço mais acessível que o filme, que a gente usa aqui individual, e também da mesma forma a gente consegue ter uma visualização fácil do acesso da inserção do catéter. Então são algumas opções que a gente pode, quando estiver numa instituição, demonstrar, né, usar ou mostrar para o gestor, né, e isso aí pode reduzir muitos infelizmente não é muito a realidade dos nossos hospitais aí, né, o micropore obviamente é muito mais barato, né, a gente tem usado aí o filme só em acesso venoso central, no CVC aí, né, por uma questão de custo, mas eu acho que é uma economia meio boba, assim, né, porque se eu puder, se a minha instituição puder, e eu puder escrever um projeto para isso, e apresentar o uso do filme, ele se torna muito mais barato, porque eu estou acompanhando esse acesso, né. Então, às vezes o paciente, queixa de dor, eu tenho que tirar todo o micropore para ver se está na veia, eu perco a veia, tem que funcionar, e às vezes nem está fora, às vezes é a medicação que passou muito rápido, né, a medicação que é um pouco mais vesicante, que vai irritar um pouco mais o vaso. Então, se eu tiver o uso do filme transparente, aí eu consigo acompanhar melhor, né, então acaba se tornando mais barato. Mas, infelizmente, muitos dos gestores, por não serem da área da saúde aí, são muito administradores, eles veem muito custo, e não veem muito o benefício das coisas um pouco mais tecnológicas aí, né, no ambiente hospitalar. Isso cabe a vocês, enfermeiros, de criar um projeto, de levantar valor, de levantar benefício aí para os pacientes e poder apresentar isso aí na instituição. Isso aí. Então, antes de preparar a medicação, certificar-se, né, na dieta, jejum, controle hídrico do paciente, lavar sempre as mãos, utilizar os EPIs, gente, quando a gente for preparar uma medicação endovenosa, qualquer outra medicação, EPI, máscara, luva, touca. Quando eu estou preparando a medicação, evitar eu com a luva que estou preparando lá e abrir várias gavetas com a mesma luva e daí vou lá e diluir, tá? Então isso aí eu tenho que evitar, levar todo o meu material, preparar a bandeja, daí lavar a mão, calçar a luva para diluir a medicação. Homogeneizar os medicamentos em suspensão,
Ter cuidado de realizar a asepsia com gás e álcool ou clorexidina alcoólica, os vidros e ampolas de medicamentos antes de abri-lo. Dissolver os medicamentos orais para o paciente com disfagia, tá? A ampola, cuidar também, se eu for esmagar a ampola e pedaçar, né, ficar aqueles tudo espatifadinho, eu tenho que trocar a ampola, que às vezes pode um pedacinho de casco de vidro lá dentro da medicação e acabar empurrando isso no paciente, né? Então, os profissionais de enfermagem necessitam conhecer os grupos de medicamento, antibiótico, vasodilatadores, analgésicos, anti-inflamatórios. E esse saber é imprescindível para a prestação de assistência adequada, pois ao administrar o medicamento, o profissional deverá identificar, além da ação da droga, as possíveis reações que o paciente pode manifestar. Então, quando eu estou preparando uma medicação, quando eu estou administrando a medicação, eu sempre olho a reação do paciente. Eu posso estar conversando com ele, se eu estou administrando uma medicação mais lenta ali, e conversando, vendo reações, vendo se ele está com prurido, se ele começar a ficar cianótico, ou enfim, qualquer reação que ele me demonstrar. E se é uma medicação, por exemplo, em frasco, que eu deixo lá gotejando, eu tenho que estar atento. Se o paciente depois de um dia apresentou hiperemia, todo exantema, eu tenho que, mas que medicação será que ele usou? Aí eu tenho que questionar o paciente. Quando que você percebeu que você está com essa irritação na pele? Então, eu tenho que verificar se não foi uma reação da medicação. Tem que estar atento a esses detalhes aí. E lembrando que reação medicamentosa cabe notificação, tá? Então, existe o núcleo de segurança do paciente, que é uma comissão que foi instituída e veio como normativa do Ministério da Saúde em 2014, obrigando todos os hospitais, né, e clínicas e ESFs a criar o núcleo de segurança do paciente. Que nesse núcleo de segurança do paciente, a gente notifica tudo que é efeito adverso que acontece com esse paciente dentro da instituição, desde o momento que ele chega até a alta. Se ele caiu, se houve um erro de identificação do paciente, se houve uma reação alérgica, um erro de medicação, se aconteceu alguma coisa na cirurgia que não era para ter acontecido, se esse paciente apresentou alguma flebite, tudo que aconteceu de efeito adverso. O que é efeito adverso? Alguma coisa que tenha acontecido que não era para acontecer com esse paciente na minha instituição durante o seu período de tratamento, internação e intervenção. Hoje existe esse núcleo que eu notifico na base de dados do Estado, na plataforma do Ministério, eu vou lá. Cada hospital tem um instrumento, uma ficha de coleta de dados. Fez uma reação alérgica aí, a hemoterapia, por exemplo, né? Estou passando sangue e ele fez uma reação alérgica. Eu vou lá com o meu checklist, com o meu instrumento de trabalho. Cada hospital já deve ter criado o seu, porque veio como obrigatoriedade até para manter a filantropia dos hospitais, né? Veio do Estado dos hospitais filantrópicos, eles têm como obrigação ter o núcleo de segurança do paciente. Eu vou lá com o meu checklist, eu preencho, eu vejo o que foi que aconteceu, que horas que administrou, a temperatura que estava essa bolsa de sangue, foi muito rápido, foi muito devagar, passou do prazo de infusão, o que a Gisele apresentou, e com isso eu vou lá na página da plataforma do Estado, eu notifico esse evento adverso, e esse evento adverso eu tenho um prazo para ver o porquê que isso aconteceu. Então, o que eu falava muito no hospital que eu fazia gestão? Que às vezes os funcionários tinham muito medo de relatar alguma coisa que acontecia errado lá, e eu dizia assim, gente, o hospital que tem, um hospital bom não é um hospital que não tem problema, é o hospital que identifica as suas falhas, identifica os seus problemas e busca corrigir, busca em equipe, numa equipe multidisciplinar, busca resolver aquilo ali para que nunca mais aconteça, porque todo hospital sempre vai acontecer um efeito adverso, gente. Nós somos seres humanos, nós, os médicos, os fisioterapeutas, os farmacêuticos, então uma hora ou outra a gente vai errar, a gente vai pecar em alguma coisa. E não é escondendo isso que o meu hospital vai ser bom. Não, o hospital que é bom é um hospital que identifica os seus eventos adversos e tenta melhorar. Então, existe um protocolo que a gente chama protocolo de Londres, que vocês vão ouvir aí em gestão, mais para frente, quando vocês chegarem em gestão, vocês já ouviram, eu não sei, eu não conheço muito aí as turmas ainda. Mas eu fui lá, notifiquei o evento adverso, eu vou aplicar esse protocolo de Londres. O que é esse protocolo de Londres? Eu vou levantar o que foi que aconteceu errado. Por que isso foi feito errado?
paciente não estava identificado, a medicação foi mal diluída, a temperatura não era ideal, o paciente teve uma reação alérgica por alguma coisa metabólica, eu vou investigar, ver por que isso aconteceu, eu vou organizar a minha equipe para que nunca mais aconteça, o que a gente pode tomar de medidas para que isso nunca mais aconteça, quais são as prescrições para que isso nunca mais aconteça, né? E lembrando que existem eventos adversos que a notificação é imediata, que eu tenho até 24 horas para notificar, que não é o caso da flebite, por exemplo. Uma flebite eu posso notificar a ocorrência dela, uma queda no meu hospital, em até 15 dias na plataforma do Estado, mas uma notificação imediata é óbito. Por exemplo, assim, Deus o livre, nunca aconteceu, espero que nunca aconteça, mas é muito difícil também, porque a gente faz todos os testes pré-transfusão ainda, mas eu vou passar um sangue na Gisele que não é o sangue da Gisele, e não é um sangue, não é um O, não é um compatível, esse paciente foi a óbito. Ou lá no centro cirúrgico, o paciente entrou para fazer uma amputação de membro e a amputação era o membro esquerdo e eu fui lá e o médico foi lá e amputou o membro direito. Então, são eventos e notificações de agravos, né? Que são obrigatórios a notificação imediata em até 24 horas, que são eventos graves, certo? Quando vocês forem trabalhar em hospitais, vocês vão se familiarizar com isso, a gestão do hospital vai chamar vocês e vai apresentar para vocês o núcleo de segurança do paciente, porque é obrigatório, o hospital ele tem que manter isso na plataforma do Estado, né? E a vigilância sanitária também, todo ano que passa aí nas instituições, ela cobra os protocolos e as notificações. Então, até para se manter a filantropia, é bem interessante, quem nunca estudou o núcleo de segurança do paciente, busca o protocolo de 2014, que vem como obrigatório até para consultório particular, tá? Então, busquem isso aí. Sim, lesão por pressão também eu notifico. Quando que eu notifico lesão por pressão? Quando o paciente fez uma lesão por pressão internado. Quando o paciente veio de casa com uma lesão por pressão, é evento adverso hospitalar? Não, o paciente já deu entrada com lesão por pressão. Agora, o paciente deu entrada no meu hospital sem nenhuma lesão, sem nenhuma úlcera, sem nenhuma fricção, sem nada, e esse paciente desenvolveu essa lesão durante o período de internação, sim, é um evento adverso acometido pelo meu hospital, pela minha equipe, pelo meu setor, eu tenho que notificar. Por que isso acontece? Porque não foi realizada mudança de decúbito, não foi, como é que eu posso falar... não é tirada a pressão, enfim, não foi minimizado a pressão dos trocânteres, das proeminências ósseas, né? Nenhuma providência foi tomada, eu não usei nenhum curativo profilático, que é o caso do hidrocoloide, então sim, eu tenho que notificar enquanto evento adverso, certo? Isso acontece muito em UTI, né? Aquele paciente idoso que na casa é super bem cuidado, é acamado em casa, mas é super bem cuidado, os familiares cuidam, aconteceu alguma coisa, ele veio parar na minha UTI, ele abriu lesão na UTI, isso cabe processo. Inclusive, eu trabalhei em 2000 e bolinha lá no Hospital Mais 100, Caçador, onde uma equipe respondeu processo por lesão por pressão na UTI, porque era uma senhora de idade, muito bem cuidada pela família, que com 7 dias de internação na UTI abriu lesão. Então, uma família muito esclarecida, inclusive de 2 filhos advogados, né? Eles processaram o hospital, e quando o hospital recebeu esse processo, o gestor do hospital disse assim, isso aqui é cuidado de enfermagem. O médico, inclusive, saiu ileso desse processo, tá? O médico saiu ileso porque não cabe ao médico prescrever mudança de decúbito, não cabe ao médico prescrever curativo profilático para lesão por pressão. Então, a enfermeira do turno, né, a enfermeira do setor e a equipe técnica que respondeu esse processo, parece brincadeira, mas aconteceu no Hospital Mais C, tá? Inclusive, eu fui testemunha nessa época que trabalhava na UTI lá também. E é bem chato, porque é uma prescrição de enfermagem, é um cuidado básico do enfermeiro e que eu tenho que cobrar da minha equipe, e a equipe tem sim condição de realizar a mudança de decúbito, principalmente na UTI, que é um técnico para cada 2 pacientes, e fora da UTI também. Porque eu posso empoderar a família fora da UTI. Existem várias ferramentas de mudança de decúbito, e a mais utilizada é o relógio de mudança de decúbito, que eu acredito que a maioria dos hospitais usem, e que se eu conheço a minha equipe e eu sei da dificuldade da minha equipe, eu tenho 30 pacientes internados, eu tenho só 3 técnicos de enfermagem, eu, enquanto enfermeiro do setor, como é que eu posso me respaldar contra lesão por pressão? Eu empodero esse familiar, eu vou lá com esse familiar,
eu mostro para ele o decúbito, eu falo, ó, dona Maria, a Gisele está deitada agora, às 10 horas da manhã, em decúbito dorsal. Daqui 2 horas, a senhora acompanha aqui no reloginho, nós podemos virar ela em decúbito lateral direito, posso virar ela para a direita. Ah, mas ai, prof, mas o familiar é um familiar, também é idoso, também não vai conseguir fazer mudança de decúbito, mas ele pode me ajudar, então o senhor toca a campainha, cuide aqui para mim o relógio. Se o familiar não conseguir ele mesmo fazer a mudança de decúbito, tu orienta ele a cuidar o relógio e tocar a campainha a cada 2 horas, porque ele tocando a campainha a cada 2 horas, ele vai lembrar a minha equipe de ir lá e realizar a mudança de decúbito, tá? Então eu posso sempre ponderar a família, e eles se sentem muito felizes nessa participação do tratamento, nessa participação do cuidado, de estarem presentes, né, dentro do âmbito hospitalar, ajudando a equipe, eles se sentem muito felizes, é muito bacana isso. Eu ajudo a família e eles me ajudam, né? Porque por trás disso tem todo aí um respaldo legal, né? Enquanto essa internação. Fugindo um pouco aí, mas aproveitando o gancho para falar do núcleo de segurança do paciente, porque a medicação ela é muito inserida na segurança do paciente, é um dos principais meios de evento adverso, é a falta de conhecimento na administração de medicação, certo, gente? E quem já passou no hospital, né, tem agora, eles têm as pulseirinhas de risco, então tem o risco de paciente que já alega que tem alergia, então é colocada a pulseirinha vermelha lá, então todo mundo que chega lá, opa, tem alergia, então coloca a medicação que já tem alergia. Então já fica atento a isso. E acontece muito, o paciente fala na hora da avaliação médica que ele é alérgico a dipirona, pois está prescrito dipirona de 6 em 6 horas. Então assim, ó, a pulseirinha, como a gente falou, é muito importante. Pode não estar escrito na pulseira do que o paciente é alérgico, mas visualmente eu tô vendo que esse paciente é alérgico, eu vou me lembrar, opa, eu vou perguntar o que é alérgico, porque se ele é alérgico a dipirona e eu tô com uma dipirona na bandeja, eu já vou jogar fora essa dipirona. Então isso também é um cuidado de enfermagem, tá? É uma versão... É um cuidado de enfermagem e é um evento adverso que eu vou minimizar durante a internação e vou minimizar muita dor de cabeça para mim, para minha equipe, para essa família, né? Isso aí, pessoal. Falar dos aprazamentos um pouquinho agora. Quem já passou por isso, quem já aprazou aqui? Só pra gente saber que a 8ª fase já aprazou, mas quem não é da 8ª fase aí, já teve algum contato com aprazamento? Diego já. Gente, o aprazamento não é só de medicamentos, tá? O aprazamento, então, ele determina os horários da administração de medicamentos e ou cuidados para o paciente assistido. Quando nós vamos fazer o processo de enfermagem, a gente não tem a nossa prescrição de enfermagem, que a gente também tem que aprazar. Então, isso indica os horários que eu tenho que fazer determinada ação, tá? No caso das medicações, a gente vai encontrar algumas siglas, né? Que são siglas padrão. Então, quando você tá assim, eu tô fazendo um relatório, a professora Simone hoje vai falar dos relatórios de enfermagem, eu vou colocar uma sigla, inventar uma sigla. Eu não inventar uma sigla, elas têm um padrão a ser seguido, tá? Porque qualquer um que pegar o prontuário, pegar aquela descrição, vai ver e vai entender, né? Então, o se necessário, o SN se necessário, ACM, a critério médico. O que quer dizer critério médico? Eu tenho um soro glicosado que está correndo no paciente, é critério médico. Depois que terminar esse frasco, ele vai avaliar se é realmente necessário outro mais um frasco, enfim, essas questões. Uma diferença aí, vou contribuir. Se está prescrito e está se necessário, eu entendo que eu posso fazer se houver necessidade. Por exemplo, dipirona se é necessário. O paciente apresentou dor, eu não preciso ir lá pedir para o médico se eu posso fazer. Tá, se necessário, ok. Se necessário, se dor, se febre, se não sei o que, eu posso fazer. Agora, se tá a critério médico e o paciente apresentou, tá lá morfina a critério médico e o paciente apresentou uma dor muito forte, eu posso fazer essa medicação sem conversar com o médico? Não, porque não tá se necessário, tá se a critério médico. Então, o paciente apresentou uma dor muito grande, a morfina tá a critério médico, eu vou ligar para o médico. Doutor, tá assim, assim, assado, ou o doutor vai vir aqui avaliar, eu posso fazer? Pode fazer 3, pode fazer 2 ml, essa é a diferença do se necessário e o a critério médico, tá? Isso. Porque às vezes eu posso fazer essa medicação, né, por minha conta e de repente o paciente ele tá rebaixando, ou eu vou colocar mais um soro por conta e o paciente está fazendo uma sobrecarga. É encharcado, né? Que a gente fala, né? Então isso aí tem que cuidar bastante, tá?
Então, se está atrasado lá na frequência está ACM, quando eu for atrasar, eu também tenho que colocar ACM e não colocar o desnecessário, tá? SND, quando a gente pega de dieta, é segundo nutrição e dietética. Ou serviço de nutrição e dietética, também cabe. O CEP é conforme o esquema padrão. Isso acontece bastante com a insulina. O paciente, se ele fizer eu fui fazer um HGT nele e deu 300 miligramas por decilitro de sangue. Então, eu vou lá no meu postinho de enfermagem, tem esquema padrão. Até 200 não fazer. De 200 a 300 fazer 3 unidades. De 300 a 350 fazer 5 unidades. Então, eu tenho já lá o meu esquema padrão. Eu olho nesse esquema e faço conforme ele está. Geralmente, a maioria dos hospitais tem essas tabelas, né? Porque o paciente é diabético, ou o paciente que está internado e às vezes não é diabético, mas faz uma oscilação aí de níveis de glicemia, e então já tem, né, um esquema padrão, e eu vou lá e faço, que eu não preciso estar toda hora fazendo contato com o profissional médico para fazer uma insulina ou para fazer uma glicose. Então, a maioria dos hospitais já tem essa tabelinha padrão, a gente pode seguir numa boa, tá? O importante, sempre que eu fizer alguma medicação que está na tabela, é eu fazer uma evolução, né? Eu posso não comunicar ao médico na hora, mas eu posso fazer uma evolução, porque os prescritores, eles acompanham as nossas evoluções de enfermagem. Por isso que a gente bate muito na tela, e a Prof. Simone vai falar muito de tarde, né? De ser clara, objetiva, concisa, sem erro de português, a evolução, né? Que eu posso colocar lá, paciente fulano de tal apresentou hiperglicemia, 300 mg por dl, medicado com 10 unidades de insulina regular, conforme esquema padrão. Eu posso anotar, então eu devo anotar, porque o profissional, o prescritor, eu vou embora, pode ser que ele chegue depois do meu horário, ele vai acompanhar aí a minha evolução de enfermagem, tá? Sim, isso é importante, porque tudo que a gente for fazer numa unidade de saúde, a gente tem que pensar juridicamente como isso pode, né, se a gente de repente for responder alguma coisa juridicamente. Pode não dar nada, mas a gente tem sempre que pensar que a gente pode responder. Então, a nossa arma, o nosso respaldo é a nossa caneta, tá? Então, exatamente. Tudo que eu fizer, eu anoto. Inclusive, vou contar rapidinho uma situação que aconteceu comigo, que inclusive eu salvei a pele aí de um colega médico no Hospital Mais-C. Então, houve um acidente há um tempo atrás, e um acidente de ônibus lá, com um grupo de estudantes, acho até que vocês já ouviram falar. Um acidente um ônibus de Santa Cecília para Caçador. O pessoal ia fazer faculdade lá em Caçador, batendo de frente com um caminhão e com muitas vítimas, uma confusão. Eu era enfermeira da UTI na época, noturno. Eu recebi uma paciente na UTI na época, e essa paciente, ela deu entrada na UTI já sem nenhum movimento nos membros inferiores, tá? Então, eu fiz uma evolução de enfermagem, né, de admissão dessa paciente na UTI, fiz todo o meu exame físico, e aí eu escrevi lá na minha evolução: coleto gasometria arterial e femoral direita sem reflexo de dor. O que significa? Eu coletei a gasometria na femoral da paciente e ela não teve dor, ela não sentiu. É um sinal de que ela não estava mexendo as pernas, ela não tinha mais sensibilidade da cintura para baixo. E eu coloquei isso no prontuário. E esse médico é um profissional neurocirurgião, ele estava de sobreaviso nesse dia, e foi feita tomografia dessa paciente, foi solicitada a avaliação dele pelo médico plantonista, e ele não veio durante a noite nessa avaliação, ele veio no outro dia de manhã. Iria mudar alguma coisa, ele vir às 3 horas da manhã e ele vir às 7 nesse caso? Não, a paciente já chegou sem movimento nos membros inferiores, já chegou com ruptura de medula óssea. Então, assim, ia mudar alguma coisa? Não ia mudar. Mas a paciente, dentro do seu direito e também, né, imagina uma paciente que ainda fazendo faculdade, perder os movimentos das pernas, é uma coisa que a gente não, eu acho que só passando, né, a gente não consegue mencionar, enfim. A paciente entrou com um processo contra esse profissional médico porque ele não foi de madrugada avaliar ela foi para UTI sem avaliação do neurocirurgião, certo? E o juiz pediu cópia de prontuário, isso e aquilo, e nananã. E a minha evolução foi, inclusive, depois até ele veio conversar comigo, ele falou: meu Deus, Adriana, tu me ajudou, querendo ou não, tu me ajudou. Porque na minha evolução eu já relatei que ela não tinha movimentos quando ela entrou na UTI. Então, indiferente dele ir lá avaliar ela ou não, ver a tomografia ou não, ela não ia voltar a andar, né, infelizmente. Então, para vocês verem o quanto a anotação de enfermagem é importante, porque naquele caos,
de mais de 40 vítimas, o médico do pronto-socorro ele não conseguiu evoluir, que a paciente já chegou desse jeito, e ninguém no pronto-socorro conseguiu evoluir, porque imagina, foi uma guerra, né? Cenário de guerra naquele dia, e eu evoluí na UTI, que a paciente não tinha nenhum reflexo nos membros inferiores. Então, infelizmente, ou felizmente para o médico, né, foi uma causa ganha para o médico, ele não teve nenhuma responsabilidade quanto a isso, infelizmente foi uma fatalidade que aconteceu, né? Mas foi graças à minha evolução na enfermagem, enquanto enfermeira na UTI. Então, além de eu me respaldar, eu respaldo a minha equipe, eu respaldo o meu colega médico, assim como ao contrário também, que eu costumava falar muito em Fraiburgo, prontuário, a gente não lava roupa suja. Então, eu jamais vou falar mal de um outro colega no prontuário, porque o prontuário é um prontuário clínico do paciente, ele diz respeito à patologia do paciente. Eu não tenho que pôr lá no prontuário que eu chamei a doutora Gisele 10 vezes e ela desligou o telefone na minha cara e ela não veio. Roupa suja eu lavo lá na sala do diretor do hospital, tá? No prontuário eu tenho que constar a informação que a doutora Gisele não veio? Tenho, mas eu não preciso dar a entender que não veio porque não estava na boa vontade de vir, entendeu? Então eu tenho que colocar de uma forma sutil. Comunico doutora Gisele tal hora. Né? Eu solicito a avaliação da doutora Gisele tal hora. Agora, que ela desligou o telefone na minha cara, que ela estava dormindo, que ela não veio, que o cachorro estava doente, isso eu não preciso pôr, porque isso é lavação de roupa suja, não diz respeito ao prontuário do paciente. Porque nós podemos responder eticamente quanto a isso. O profissional médico, o profissional fisioterapeuta, o outro colega pode me processar eticamente, então eu tenho que dar a entender, mas sem dar a entender, vocês estão entendendo? Né? Eu tenho que anotar, mas eu não posso incriminar ninguém, porque eu respondo eticamente sobre a minha atitude e sobre o que eu escrevi ali, tá? Isso aí. Outra coisa também, sempre que eu fiz a medicação, assim que eu fiz a medicação, eu checar, tá? Não fiz todas as medicações do dia inteiro e no final do dia eu vou lá e checo as medicações, porque eu posso esquecer. E aí, quem tá no outro período, que for pegar meu plano, fala, nossa, mas esse paciente não recebeu nenhuma medicação o dia inteiro? E aí vira aquela confusão, né? Ninguém sabe se fez, se não fez, o paciente tá passando mal, se repete uma medicação que já foi feita, e aí dá uma confusão, né? Então tem que sempre que atentar para isso. Não medicar também, não checar antes de fazer a medicação também. Vou checar e já vou lá fazer. Daí eu chego lá, o paciente não quer receber medicação. Não quero mais. Ou não tá no leito. Ou, e aí? Sei lá, ou morreu. E aí? E aí? Né? E você fez a medicação para você morrer? Não, né? Então eu sempre fiz a medicação e depois eu vou checar. Quando que eu tenho que atrasar? Toda prescrição é válida por 24 horas. E a cada nova prescrição deve-se atrasar, atentando para todas as alterações. Às vezes hoje foi prescrito uma dipirona necessário e amanhã ele mudou para... Ontem, no caso, foi prescrito uma dipirona necessário e hoje ele mudou para 6 horas. Então, não tem aquela coisa, vou repetir aqui o apressamento da prescrição anterior. Eu tenho que sempre atentar a esses detalhes de alterações, gente. Alteração da dosagem. Acho que eu tenho aqui depois, ó. Frequência que muda, ele pode mudar para de 12 em 12 ou para de 8 em 8. A dosagem, ele pode pedir, eu estava com nalzedron de 4 miligramas, ele está pedindo um de 8. A via de administração também pode mudar. Anotações da prescrição, eu, enfermeira, não estou só atrasando e colocando horário. Eu estou vendo o prontuário, vendo a avaliação daquele dia. Às vezes ele pediu uma tomografia, um raio-x, uma avaliação de outros profissionais, acho que desconfigurou aqui um pouquinho. Desconfigurou um pouquinho. Avaliação de outros profissionais, da avaliação da nutrição, avaliação do psicólogo, da comissão de pele, de profissionais de clínica médico-cirúrgica. Então, tudo isso eu tenho que descrever lá no meu censo, tudo que foi alterado daquele paciente. Porque se chegar alguém ali, eu tenho que saber tudo que está... enquanto enfermeira, quando eu fazia assistência, eu buscava sempre atrasar as prescrições. Às vezes não dava, né, a reunião ou algum problema com algum paciente, eu checava todos os atrasamentos da minha equipe. Por quê? Gente, a enfermagem tem as costas largas. A gente é o maior número de profissional dentro do hospital, então a culpa é sempre da enfermagem. Tinha avaliação do nutricionista, mas ninguém avisou. A enfermeira do setor não avisou a nutricionista.
Às vezes tu nem sabe que tinha avaliação, porque a tua equipe não te falou, porque esqueceu, tinha um monte de coisa. Então, assim, ó, nós, enquanto gestores dos setores, gestores e líderes da equipe, cabe a nós, enfermeiros, acompanhar o aprazamento. Eu posso atrasar? Posso. Posso não atrasar? Posso não atrasar. Mas eu tenho a obrigação e o dever de ter esse atrasamento. Primeiro, para correções, né? Segundo, porque tem avaliação de outro colega médico ou outro profissional da equipe multidisciplinar. Então, assim, ó, sempre vai sobrar pra gente. Se a nutricionista não veio ver, a responsabilidade de quem? Da nutricionista? Não, é do enfermeiro que não avisou. Então, isso vocês vão aprender durante aí a caminhada de vocês, que a enfermagem é o centro das atenções. Nós mediamos os conflitos, nós ouvimos a família, nós ouvimos as queixas dos médicos, nós ouvimos os técnicos, nós ouvimos a nutricionista, nós ouvimos a psicóloga, então é tudo a gente. Então nós temos que pegar pra gente, e eu acho isso bem legal, porque dentro do hospital nós temos um poder muito grande de autonomia e um respeito muito grande. Esse é o enfermeiro do setor. E não, é com ele aí que nós temos que conversar, com ele que nós temos que resolver. E isso é muito bacana. Então, nós temos que ter essa responsabilidade ética, legal e profissional de saber tudo o que está acontecendo. Eu tenho sim que passar visita em todos os meus pacientes internados enquanto enfermeiro do setor. Eu não tenho que ser um enfermeiro, apesar de tudo que eu tenho que fazer de burocracia, eu tenho que passar visita. Eu posso não conseguir, no meu plantão de 12 horas, fazer o processo de enfermagem dos meus 30 pacientes, mas eu vou passar visita em todos eles e eu vou elencar os 3 prioritários, os 3 mais graves, os 3 que mais tenham demanda, e eu vou acompanhar esse paciente de perto, porque eu mostrando a minha prescrição, eu mostrando o meu conhecimento, que eu vou ser respeitado no meu ambiente de trabalho, tá? Uhum. Avaliar também o seguinte, na prescrição, como ela é feita no sistema, às vezes acontece de, né, o médico imprimir a mesma prescrição de ontem, só que eu percebi que ontem ele riscou a caneta, a morfina e suspendeu, e um outro antibiótico suspendeu, e hoje ele estava de novo nessa prescrição ali que estava no sistema, então a mesma prescrição que ele tinha riscado, que ele tinha suspendido. Então, a minha obrigação, enquanto enfermeiro, falar para o prescritor. Então, essa medicação que você suspendeu ontem, ela vai continuar hoje? Porque às vezes passa algumas coisas despercebidas. A gente tem que estar bem atento a isso, tá? Outra coisa, evitar atrasar as fluidos terapias e soroterapia para o mesmo horário. Porque, além de causar um atraso na medicação, né, na administração, pode causar uma sobrecarga volêmica no paciente, dependendo do paciente. Ele tem lá Tramal, Ceftriaxona e tem, deixa eu ver o que mais. Sorofísio, tudo no mesmo horário. Cetoprofeno. E é um paciente que com ICC, com insuficiência cardíaca congestiva. E tem esse soro ali que está a critério médico também. E eu estou jogando esse soro toda hora nesse paciente. Ele vai fazendo uma sobrecarga. Então, eu preciso intercalar essa dosagem de soro, de fluidos nele, tá? Eu tenho que estar bem atento a isso. E até a questão também do atraso na administração da medicação. Eu tenho um acesso no paciente com 2 vias. Eu atrasei 4 fluidos para fazer no mesmo horário. Alguma coisa vai ficar atrasada. Então, tem que estar atento para isso também, tá? Isso é reflexão crítica do enfermeiro, é entender de medicação. Eu tenho que entender de medicação para saber em qual horário jogar as coisas. A mesma coisa que tá com tramal e tá com antimédico prescrito, mas eu atraso o antimédico para passar depois o tramal, que dá uma náusea do caramba. Então, assim, isso é conhecimento de medicação, tá? Então, como a professora Kizark falou, evitar atrasar medicamentos da mesma classe no mesmo horário, né? Eu tenho a dipirona de 6 em 6 horas e tenho, tem a morfina também que é de 6 em 6, vamos supor, né? Às vezes é necessário. E eu apresento tudo para o mesmo horário, né? Às 18, às 24, às 06 e às 12. Se esse paciente lá na metade da madrugada vai ter dor. E aí eu não vou ter mais nada para fazer, porque não tem nada necessário, só tinha essas 2, e aí? Vou ter que, madrugada lá, falar, olha, tô fulano de tal, fulano tá com dor. Nossa, mas eu deixei 2 medicações para ele, né? Então, assim, procurar intercalar essas medicações para que ele tenha uma cobertura de analgesia às 24 horas. Antimédico, a mesma coisa.
Meu Deus, tomara que não seja Covid, né, gente? Não, engasguei mesmo. Senão tô lascada. Cuidar da questão de interações medicamentosas, né? Então a gente tem que estar bem atento à prescrição, gente, bem atento mesmo, tá? Não é só lá e colocar os horários. E assim, tem instituições que determinado horário são padrão para aprazamento, mas aí eu mudei de instituição e lá é o padrão para aprazamento, tá? Então eu tenho que vai de instituição para instituição também. O protocolo que é o protocolo dessa aqui, qual que é o protocolo da outra, tá? Eu tenho essas alterações. E aí, assim, uma medicação que é padrão na maioria dos hospitais, o omeprazol às 6 horas da manhã. Por quê? Porque eu faço proteção gástrica, então eu coloco às 6 horas da manhã antes de iniciar todas as medicações do dia. Daí eu fico louca quando eu vou lá e vejo uma prescrição omeprazol às 22 horas da noite. Mas 22 horas da noite por quê? Dá vontade de matar um cidadão desse, né? Então, assim, ó, gente, é reflexão, é construção, é aprendizado, é buscar, é pensar enquanto enfermeiro do setor, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel para o benefício, para a cura, para o tratamento desse paciente? Porque eu aprazar por aprazar e eu não pensar no benefício desse paciente, a mesma coisa é medicação via oral de madrugada. Qual é a necessidade de aprazar uma medicação via oral de madrugada? Que eu tenho que acordar o paciente por ele sentado para tomar a medicação. Eu vou interromper o sono, eu vou interromper o descanso desse paciente, ele não vai acordar bem. Tem necessidade? Não tem necessidade. Eu posso jogar às 18 às 6 da manhã a medicação. Mas não, tá lá, às 14 e às 2 horas da manhã. Assim, a gente conhece muito do enfermeiro do setor pelo aprazamento. A gente sabe se o enfermeiro é um bom enfermeiro, é um enfermeiro comprometido, é um enfermeiro que sabe o que está fazendo, é pelo aprazamento. Porque tem setores e tem hospitais, gente, que dá vontade de matar o enfermeiro, né? Porque eu, enquanto paciente, ia ficar puta da cara se eu tivesse que acordar 2 horas da manhã para tomar dipirona via oral. Então, assim, ó, é noção, é reflexo. A gente brinca no hospital, gente, é citocol, a gente tem que ter, né? A gente tem que andar aí dentro da prescrição, mas o médico já prescreve e me deixa bem à vontade para aprazar. Então, por que ele deixa o enfermeiro à vontade para aprazar? Porque o enfermeiro sabe os horários desse paciente, sabe a hora que ele dorme, a hora que ele acorda, a rotina da equipe, né? A rotina da equipe. Então, eu tenho que ter liderança, tá? Mesma coisa eu vou prescrever, eu aprazar uma furosemida que dá de 24 lá para as 22 horas. Que vai passar a noite inteira no banheiro, miserável, né? Então, é noção. Rivotril para 8 horas da manhã, que vai passar o dia inteiro dormindo. Então a gente tem que ter essa noção mesmo, né? Tem que conhecer a medicação. É o que eu tenho falado em todos os grupos de estágio que tem passado comigo. Estudar a teoria, saber diluir a medicação, ir lá e passar no paciente é importante, é muito importante. Mas quem tem mais que dominar isso é o técnico. Nós temos que ser críticos reflexivos, é teoria, eu tenho falado para todo mundo. Eu posso conversar com uma equipe multidisciplinar, eu posso dar minha opinião, eu posso bater de frente com uma coisa que eu acho errada se eu tenho teoria, porque eu ir lá e falar bobagem sem argumento, eu só vou ser cada vez mais desacreditado. Então, outra coisa que eu costumo fazer também, a professora da glitemia, acho, né? Destacar alguns pontos importantes que, se alguém pegar aquela prescrição e não tiver destacado e a pessoa estiver desatenta, eu posso estar cometendo um erro. Aqui falta um L aqui no ML. Por exemplo, tem um dimorfo 10 mg, diluir em 9 ml de água destilada e fazer 4 ml, tá? Então, os 4 ml ali eu vou destacar, que é para fazer só aquilo. Quando tem também um hipotensor, uma tensina com a pressão, se tiver superior a tanto 200 por 110, por exemplo. Então, eu destaco esses pontos mais importantes. Se eu tenho um clexane, eu vou fazer somente 4 miligramas, destacar aquilo ali. Então, esses tópicos que são importantes, que a pessoa que vai fazer administrar tem que estar atento. Eu posso destacar com marca-texto, grifar com uma caneta vermelha embaixo, enfim, tem que chamar atenção para aquilo, tá? Pode escrever atenção do lado, né? Porque tudo que der de errado a gente vai responder, tá? Por exemplo, a Aldimorf está prescrito lá para fazer 4 ml, a minha equipe na pressa, cheia de paciente, foi lá e fez 10, o paciente fez uma depressão respiratória. Eu vou lá chamar o médico, pôr no oxigênio, ele vai me questionar, quantos tu fizesse de Dimorf? Acho que, eu não sei, acho que 4. Tinha Dimorf? Daí, vai lá, daí tu pede pro técnico, viu, cadê os outros 6 ml do Dimorf? Não, 6 ml? Não, mas eu fiz tudo? Aí tá o problema.
daí tu te torna desacreditado, tu perde a confiança do médico, tu perde a confiança da família do paciente, tu põe em risco o paciente, a tua equipe fica desacreditada, e é a gente que responde, é a gente que, né, que tem que delegar certas coisas. Então, o destaque é muito importante, gente, parece que não, mas se eu sou técnica de enfermagem, eu, enquanto enfermeira, eu pego uma prescrição, eu vejo que, opa, tá destacado em marca texto rosa, que é importante, eu vou lá ler que é importante, tá? Inclusive, a família vai em cima da gente. vai em cima da gente, e com razão, né? Sim. Deixa eu ver o que colocamos aqui. Então, algumas frequências que são pedidas, né? 2 em 2 horas, 4 em 4, 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12, 24 em 24. Lembrando que eu vou atrasar sempre até o meio-dia do dia seguinte, tá? As prescrições têm validade de 24 horas, como a Prof. Gi já falou, e geralmente o prescritor ele passa antes do meio-dia. Alguns hospitais têm isso como norma, passar antes do meio-dia. Então, eu vou começar a atrasar agora, o médico passou agora, eu vou começar a atrasar agora, às 10 horas da manhã, eu atraso até o meio-dia do dia seguinte. Eu não preciso atrasar até de noite, do outro dia, porque é só 24 horas a prescrição, tá? Uhum. Então, você tem lá 1 hora da tarde, começa a atrasar de 6 em 6, geralmente às 18 horas. Inicio sempre para quem vai fazer da tarde em diante, né? Isso. Outra coisa, a primeira prescrição ou trocou o antibiótico eu tenho que atrasar para logo. O médico veio, entrou com o antibiótico ou trocou o antibiótico agora, eu não vou jogar esse antibiótico para começar às 18 horas, porque eu estou retardando o tratamento desse paciente. Então, ele prescreveu agora às 10 horas, o primeiro horário é ao meio-dia. Se a minha equipe já conseguir administrar às 10 horas, eu aprazo para as 10 horas. Mas eu estou atolado de coisa, banho de leito, curativo, eu vou jogar para o meio-dia. O quanto antes eu começar o antibiótico, antes eu estou começando o tratamento do paciente, tá? Outra coisa importante, atende quando tem coleta de exame. O médico deixou exame para coletar e deixou antibiótico prescrito. Primeiro eu coleto o exame, depois eu entro com o antibiótico. Porque se eu fizer a primeira dose de antibiótico, fizer a segunda dose de antibiótico e coletar o exame, vai mascarar. Esse exame não vai vir fidedigno. E também isso também é cuidado, isso também é conhecimento de enfermagem, tá? Eu chamo o laboratório para coletar o exame. Ah, fulana, coletou o exame? Coletei. Então, bora fazer o antibiótico agora já ao meio-dia, tá? Outra coisa que a gente tem que atentar é que, às vezes, o paciente, na nossa avaliação, a gente foi lá, fez a visita, fez uma avaliação do paciente, notou que aquele paciente, ele tem alguma coisa que chamou atenção, tem alguma alteração no exame físico do paciente. E eu fui lá e conversei com o responsável por ele, e daí ele mudou algo na prescrição, colocou a caneta naquela prescrição já que estava no sistema. Ele precisa carimbar e assinar essa alteração à caneta, tá? Porque senão não vou ter respaldo nenhum, porque senão qualquer pessoa pode chegar ali a caneta e prescrever qualquer coisa, né? E depois que eu aprazo, lá no final eu vou carimbar. Aprazado por enfermeira, tal, e o meu carimbo. Por quê? Se acontecer, fulano, mas isso aqui se aprazou. Não, mas não fui eu, tem meu nome aqui. Então, sempre assim, é uma segurança para quem está aprazando também, tá? E até para vocês, enquanto enfermeiros do setor, orientem a equipe a colocar o nome, porque houve algum erro de aprazamento, tu vai saber quem foi que aprazou, porque tu vai chamar os 5 da tua equipe, não foi ninguém. Quando deu errado, não foi ninguém, gente. Isso é uma coisa que é assim, é do ser humano, não foi ninguém, tá? Então, orientem a aprazar, peguem no pé, aprazar e assinar, que aí vocês conseguem cobrar também dessa equipe e melhorar, né, evitar evento diverso e melhorar aí a equipe de vocês. Agora a gente tem uma prescrição, né, aqui, vamos ver. Como que eu aprazaria ali? Vamos falando que a gente vai colocando. Cheguei lá no meu setor, o médico passou a visita, prescreveu. Tá aí a prescrição, enfermeiros, vamos atrasar, Dieta livre. Podem colocar aí, podem falar. Isso, é SND. O que é SND mesmo? Ok. Isso, serviço de nutrição e dietética. Muito bem, Gabi. Cabeceira elevada, esse aqui esqueci dessa sigla aí, tá vendo? Controle de sinais vitais, Conforme rotina. E cabeceira elevada a 30 graus. Eu posso pôr rotina, né? Ou eu posso pôr manter. Se é a primeira prescrição do paciente, eu coloco rotina. Se é a segunda prescrição que o paciente já está com a cabeceira elevada, eu coloco manter. Essa que é a primeira, né? Vou colocar uma rotina dela.
Tá. Aqui, paracetamol, via oral. Olha, tá vendo aqui a dosagem, via oral. Quantas aqui? 6 em 6 em 6. 6 horas. Agora são, que horas são agora? 10 horas. 10 horas da manhã. Que horário eu posso iniciar esse paracetamol? Às 12? Podem colocar todos os horários, gente. Depois das 12, de 6 em 6 é que horas? Às 18. Que mais? 24:06. Isso. Meu pai amado. Eu acho que é muito confuso. Que fora, minha linha? Fica meio fora da linha. Mas lembre que até as 19 horas de azul, depois de vermelho, né? Aí eu checo da cor contrária. Ok, olha, pra mim bem forte. Plasil EV de 6 em 6 também. Olhando a prescrição, gente, lembra que ele vejam que ele tem um tramal, tá? E tramal se dor forte, né? Então, tramal se necessário. Vale o destaque aí. Se dor forte, eu posso destacar de marca-texto, né? Nossa, eu tô fazendo as costas pra enxergar, né? E o Plasil, posso colocar no mesmo horário ali da espirona? Vou mudar a cor aqui. Por que eu não posso colocar no mesmo horário? Podem falando, gente. É um antiemético. Podem. Porque se tiver dor, não vai ter nada pra fazer. Então, eu tenho um analgésico e um antiemético. Eu posso colocar os dois no mesmo horário. Se fossem os dois analgésicos, os dois antieméticos, eu tinha que trocar, tá? Isso aí. Ceftriaxona de 12 em 12. Antibiótico. Horário. Vamos lá. Maiara, Débora, Gabi, Alicia. Quem mais que tá de manhã comigo? Ó, falta uma. Kelly. Acho que elas já foram embora no grupo da Acho manhã. que sim. É de 12 em 12. Ah, tá certo. Às 10 e às 22. Vamos lá, isso aí, Dani. Isso aí. 10. E geralmente ficam um perto do outro, assim, um embaixo do outro, né? Aquele bonitinho. Então, aqui, o que a gente tem aqui? Metronidazol, quanto que anda aqui? 6 em 6? 8 em 8. 8 em 8. Outro antibiótico. E agora? Esse é de 8 em 8. A Alicia tá ali, a Alicia e a Gabi estão aí. Aqui cabe as 10 também, porque as 10 estão meio-dia. Metronidazol. Se eu entrei com ceftriaxona às 10, eu posso entrar com metronidazol mais tarde? Posso.
Esse quadrinho aqui tá. Ih. Que horário que eu posso começar, gente? Isso aí, Diego. Pode, Dai, pode entrar às 10 também. Aí só nós temos que pensar assim, ó, que a ceftriaxona tem hospitais que fazem seringa e tem hospitais que fazem no soro, né? São 2 sorinhos juntos, o metronidazol, né, que ele já vem diluído aí em soro, e a ceftriaxona. Vai depender muito da instituição, né? Eu posso jogar no mesmo horário, não tem problema, mas se eu tiver uma medicação para dor que vai no sorinho, daí já não posso jogar nesse horário, tá? E o omeprazol? Às 6. Tá afiadinho o omeprazol, né? Esse aqui é o quê? Tramal Tramal. forte. Então, se necessário. Isso aí. Como eu tô de dia, eu vou colocar os necessários De azul. de azul. Vai ficar meio fora de coisa, mas assim. Clessane subcutâneo, 24 horas. 24 horas de 24 em 24 quer dizer o quê? Quem já passou aqui no UST sabe qual que é a rotina do UST, no horário do Clexane? Isso, uma vez ao dia. Às 20, né? Às 20 horas, gente. Mas é a rotina do UST, tá? Tem pode hospitais mudar. que vocês podem poder mudar. Agora o HGT, gente. HGT é uma coisa que é um pouco... Não sei, Dai, por que é a rotina deles de fazer o Clexane à noite. É só rotina É mesmo. padrão do hospital, mas não é uma regra. Eu posso fazer o Clexane em qualquer hora, né? Eu, enquanto enfermeira, evitaria de fazer o Clexane de madrugada, por exemplo, porque eu vou acordar o paciente, é um desconforto. Eu faria durante o dia até as 20 horas da noite, mas é a rotina deles. Até porque tem pacientes que tomam ele de 12 em 12, né? É. Então, de manhã também, mas é só rotina mesmo, padronizar os horários. HGT, pessoal. O que eu tenho, além de isso, antes das Antes refeições? das refeições. E antes e não só atrasar o horário, eu tenho que colocar um parênteses para quem está verificando, anotar aqui na frente o valor que deu, tá? Também não é obrigatório o parênteses, tu pode pôr na prescrição, pôr o parênteses na prescrição facilita que os colegas, que o profissional médico estejam acompanhando esse HGT, mas também eu posso, e a indicação é anotar na folha de sinais vitais, tá? Isso aí. Na verdade, isso a gente faz para cá pro médico, né? Para ele não precisar ficar folhando os sinais vitais, também, né? Como a rotina da instituição, não sei, varia também de instituição para instituição. Isso aí, às 11, às 17, às 6 e às 11. Às 6. Isso aí, Dai. Por que eu não coloquei 5 horas da manhã o HGT? E pessoal, sim, tá dormindo, né? Coitado, vou acordar o paciente fazer o HGT. A não sei que ele seja descompensado, né? Que eu tenho que fazer daí de 2 em 2 horas um HGT no paciente. Ó, insulina regular CEP. O que quer dizer isso mesmo? Conforme esquema padrão, né? Isso, conforme esquema padrão. Então aqui eu também vou colocar, vou repetir aqui, ó. Ih, ficou no outro. Ó, ficou no de baixo? Sim. Ai, que coisa. É aqui em cima, tá, gente?
E aqui a glicose a critério médico, né? Porque se o paciente fizer uma hipoglicemia, eu tenho que ligar para ele, ó, o paciente está com HGT 65. Então, aqui tem 2 ampolas aqui, já aviso ele daí para fazer, né? Então, é ACM, tá? Então, pode grifar também, Gabi. Aqui no desnecessário do tramal também, dá para grifar. Aqui, vamos grifar aqui, se dor forte ou circular, minha destreza é muito boa. Aqui, esse aqui, 2 ampolas, ó, também, ó, eu preciso destacar. Isso aí, pessoal, deu para entender um pouquinho? E quando eu tô aprazando, sempre que tem esse, assim, a gente deve informar, porque é uma alteração importante, tá, Dai? Às vezes eu vou fazer essas 2 ampolas aqui de glicose e o paciente, ele não vai subir a glicemia dele. Ele vai continuar lá baixando e ele pode fazer parada por hipo, né? Exatamente. Então, eu tenho que comunicar, tá? Comunicar. Aqui, então, eu aprazo, coloco os horários, aqui eu vou assinar, né? Enfilar, nossa senhora. Nossa! Tananã. E aqui eu vou ler o que foi descrito do paciente. Teve alguma alteração? Eu posso ler aqui tem exames. Da insulina, isso, da insulina, olha o esquema padrão, tá? E depois eu tenho que conferir de novo o HGT, tá, gente? Não é só fazer lá e deixar lá e pronto, eu conferir. Paciente com glicemia instável, ele de uma hora para outra, ele vai para hiper, para hipo, e eu tenho que ficar atento. Aí esse esquema do HGT de 6 em 6, ele pode reduzir para de 4 em 4, de 2 em 2. Então, tem que estar bem atento, tá? Isso daí. Se necessário, eu posso fazer se eu achar necessário. Se o paciente precisar ou a critério médico, eu tenho que ter uma autorização do médico para realizar. Então, eu comunico ele, tá? E insulina também, esquema padrão, Leiri. Os hospitais têm esquema padrão, a gente faz tantas unidades de insulina de acordo com o HGT.